Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Amigo. Esse é um podcast realizado pelo Amigos do Mercado, que é gravado aqui nos estúdios da Content Club e que tem o oferecimento da Aioros. Quero agradecer você que está com a gente aqui, você que chegou aqui pela primeira vez, está meio desavisado, não sabe onde veio parar. Vou me apresentar a você, cara. Meu nome é Marcos Braga, tá? Eu sempre estou aqui contando as histórias dos nossos amigos da publicidade e a ideia é que a gente possa aqui ter um papo junto contigo, né? Para falar sobre as trajetórias, tanto de vida quanto de profissão desses nossos amigos. E eu desejo que esse papo não fique só entre nós aqui, né? Quero que você participe, deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal, passe a seguir os conteúdos aqui do Amigos do Mercado. A gente está aqui hoje unidos por esse podcast, mas além de podcast a gente faz coberturas de eventos, temos conteúdos, né? E também reunimos o mercado através de grupos de WhatsApp. Então você que é profissional de propaganda, procure aí o Amigos do Mercado em qualquer rede social e fala o seguinte, eu quero participar, né? A gente vai recomendar lá você para os principais grupos, aqueles que forem mais adequados aí à sua atividade profissional, e você passa a ingressar aí essa comunidade que reúne cerca de 66 mil profissionais de comunicação do Brasil inteiro. E esse papo de amigo aqui, como eu falei, né, ele não é uma conversa que só entre nós, tá? Quero que você deixe aí o seu recado, porque a gente vai falar de você, né? Vou pegar aqui, vou dar um exemplo aqui nos últimos episódios aqui, pessoas que passaram e deixaram seus comentários aqui, ó. O Tomaso Maffei, a Marcélia Azevedo, do Fernando Muniz, entre tantas outras pessoas passaram aqui pelo episódio, né? E eu quero que você também deixe o seu recado. E fique aqui para assistir esse episódio, mas se você quiser ver outros, a gente está no episódio 91, muita conversa legal, já passou por aqui, né? Vou recomendar 3 episódios para vocês. Ó, Rodolfo Peira e Marcélia Azevedo estiveram por aqui, um baita de um papo muito legal, né? Léo Chebli e Giba da Nel estiveram por aqui, vale ver esse episódio muito bacana também. E também aqui, ó, o episódio da Ana Leão e a Larissa Langer, tá? Que são só 3 exemplos entre tantos, né? No meio da conversa a gente vai relembrar, mas quero que você fique nesse, porque esse é um episódio muito especial que a gente já vinha aguardando há um tempo, né? Os nossos convidados tentaram fugir da gente, mas a gente não deixou. Vamos lá, né? E aí a gente conseguiu conciliar essas agendas e estamos aqui hoje, né? Então eu quero que você aí que está assistindo desse lado, junto comigo, receba com aplausos Vicente Varela. Vicente, seja muito bem-vindo, Vicente. Chegou o grande dia, meu amigo. Chegou. Tentamos escapar, não deu. Mas muito feliz de estar aqui com essa infra. Maravilhoso. Estúdio, papo. Obrigado. Pô, Vicente, cara, eu que agradeço, cara. A gente que já se conhece há tanto tempo, né? Poder aqui sentar para falar, não só da profissão, mas falar de vida. Eu certamente, né, conheço um pedacinho da sua história. Quero conhecer junto com os meus amigos aqui muito dela, né? E quero te agradecer muito por estar aqui, viu? Não, obrigado pela oportunidade, acima de tudo. E Vicente, é o seguinte, cara, a gente gosta muito de você é nosso amigo, você é nosso parceiro, só que, cara, esta casa tem regras, meu amigo. Esta casa tem regras e ninguém foge à nossa regra, cara. A gente pôde chamar, né, você e mais 90 amigos para trocar uma ideia aqui, e você, como todos os outros, teve a oportunidade de chamar um só. Né, que a gente sabe que é um desafio e a gente se diverte com esse desafio. Cara, primeiro, antes de você me falar quem tá aqui, que as pessoas até sabem, porque elas já viram lá na descrição do episódio, mas me conta como foi o processo de você decidir quem você chamaria e quem você chamou. Acho que do meu lado a dificuldade não foi saber quem, foi como. Né? Era a forma para eu poder fazer o convite. E eu convidei o Gustavo Silva, né? Tá aqui com a gente também, quero todas as palmas aí. Palmas para o Gustavo Silva! E o Gu é uma pessoa muito importante para mim, assim. Acho que quando você me convidou, eu falei assim, acho que tem um nome já na largada para trazer. É uma pessoa que eu queria muito honrar, porque o Gustavo, além dele ser, acho que uma das pessoas mais divertidas e gente boa que existe no nosso mercado, é um profissional muito completo e foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim. Eu tô hoje na publicidade, eu tô onde eu tô pela oportunidade que o Gustavo me deu, né? A gente se conheceu num momento bem no começo da minha carreira, então eu tinha muitos sonhos, né? E eu acho que com o Gustavo eu tive a oportunidade não só de aprender, gostar do ofício, né? Virar aí realmente, né, um amante no que eu faço, mas a oportunidade em arriscar, assim. O cara que desde o começo não só abriu porta, mas falou, faz, corre, faz, vai atrás. Então, você sabe que quando eu conheci o Gustavo, ele nem era o meu chefe direto.
E você vê que acho que liderança não é um organograma. Liderança, ele é a forma Atitude, que você compõe a equipe, né? Então, todo mundo trabalhava em prol ali da liderança dele. E eu carreguei isso pra vida, assim. Então, o Gustavo foi um cara que ele me deu muita oportunidade. É um cara que em algum momento na minha carreira eu queria honrar. E eu tô tendo a oportunidade hoje de estar aqui hoje pra agradecer o que ele representa pra mim. Então... Que isso, é muita gentileza. Esse cara é maravilhoso. A ideia aqui é fazer o Gustavo chorar, meus amigos. É pra isso que viemos. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Nada menos que isso. Eu, semana passada, semana retrasada, fiz aniversário. E aí eu falei pra galera que tava, um pessoalzinho em casa, eu falei, gente, me desculpe, eu tô muito emotivo ultimamente. Não sei por qual razão. Eu não sei se são os 47 anos, eu não sei se existe alguma coisa ligada, não sei. Mas o fato é, cara, eu já peço desculpa antecipadamente aqui, porque se eu me emocionar de verdade, é porque já estão sabendo, eu tô num momento meio sensível, assim. Mas, ouvi, assim, a gente se conhece bastante tempo. A gente vai falar bastante aqui, eu acho, das histórias todas. Não vou queimar a largada. Marquinhos, mas antes de qualquer coisa, eu queria te dizer uma coisa. Eu também te conheço há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo, viu, gente? E eu queria te parabenizar, cara. Você tá numa postura, desenvoltura, esses projetos todos que você tem encabeçado. Já fizemos cursos de palco juntos. Sim. Fátima beijo. Zagari. Angélica. Maravilhosa. Mas, cara, antes de qualquer coisa aqui, eu acho que tinha que te dar parabéns, porque você tem feito um trabalho excepcional. É legal ver você com esse brilho nos olhos, com essa energia contagiante que você tem, cara. Parabéns, tamo juntos sempre. Você é o cara, meu. Pô, Gustavão, cara, muitíssimo obrigado, cara. E pra gente é um privilégio, cara. Sabe que, olha que a gente tá aqui 90 conversas já passaram, essa conversa número 91, onde profissionais, sabe, do tamanho de vocês, estiveram aqui abrindo seus corações, contando suas histórias, né? Eu tenho certeza que se eu, jovenzinho, fosse lá com os meus 20 e poucos anos e tal, não ia perder um papo de amigo. Assim, cara, olha que oportunidade de ouvir o Luiz Lara contando a história dele, de ouvir o Felipe Bartolomeu contando a história dele, né? De ouvir o Léo, como a gente estava comentando aqui, contar a história dele. Assim, cara, é muito legal. E a gente poder deixar vocês à vontade é o que a gente mais gosta. Mas acho que não é só isso. Acho que o Gustavo levantou uma bola importante aqui. Que já falei isso pro Delém, já te falei isso em alguns encontros que a gente teve. Enquanto todo mundo olha o mercado no momento onde você tá, vocês estão quando o cara tá em transição, tomando um café. Vocês estão no grupo indicando os currículos. Vocês não desistiram do mercado. Acho que algumas empresas já desistiram do mercado e vocês ainda estão lá, tentando fazer todo mundo se juntar, de certa forma se recolocar, tá junto. Então, cara, isso não tem preço. Tem um papel de acolhimento, né? Você tocou num ponto, Vicente, cara, que é não desistir do mercado. Esse é o lance. Eu sou um cara muito divertido, gosto de piada, brinco e tal. Tem só uma piada que quando vem próximo a mim, eu dou uma interrompida nela e falo assim, galera, calma aí, não. Vamos tentar fazer outras piadas. Essa não, porque é o seguinte, eu tenho 4 filhos, tenho um montão de filho. Né? E os meus mais velhos, eles já são publicitários. Né? Os 2 estão na área, tal, não sei o quê. E eu fico muito orgulhoso, muito feliz com isso. E aí os amigos sempre dão uma sacaneada. Pô, devia ter feito engenharia, devia ter feito medicina. Eu falo assim, cara, não. Cara, a gente tá aqui pela publicidade, cara, e eu quero que a publicidade seja um lugar ainda melhor para que eles façam um trabalho ainda melhor. Né, gosto de ver a molecada entrando na publicidade, vou a faculdades, enfim, estimulo, né, que os profissionais ingressem nessa nossa profissão. É legal, pra gente foi bom, foi próspero para todos nós aqui, né, e será para eles, e eles encontram inclusive um ambiente, né, muito mais interessante e acolhedor do que a gente recebeu. A gente quando chegou, cara, o negócio era meio casca. Né, e aí não desistir do mercado. Né, quero ressaltar essa história aqui. Essa é a bandeira, acho que... Né, e Gu, muito bacana você ser escolhido pelo Vicente. Cara, quantas pessoas o Vicente poderia ter escolhido, hein, meu amigo? Mas foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Tem certeza? Tem certeza, né? Mas não, brincadeiras à parte, o Vicente, de novo, a gente vai falar bastante, mas o Vicente é uma pessoa especial, né? Por vários motivos, a gente vai contar um pouquinho aqui. Vou tentar transmitir pra essa galera toda aí. Muito bom. E você tocou num ponto, Vicente, que eu lembro que foi o discurso quando o Rafa Colasso recebeu o Prêmio Amigos do Mercado. Né? Ele comentou, ele falou assim, cara, quero agradecer a todas as portas que me foram abertas, especialmente a primeira. Que, cara, a primeira porta, ela muda de fato sua trajetória.
né? E curiosamente você vê, né? O Felipe Bartolomeu, quando esteve com a gente, ele trouxe o Sal. Né? O Sal foi o cara que contratou ele nas 2 vezes que ele esteve na UMAP. Olha aí. Nas 2 passagens pela UMAP foi o Sal que contratou. Né? E ter que esse seja um espaço de gratidão pra gente muito, muito legal. E é o seguinte, e por falar em gratidão, sabe uma coisa que eu tenho muita gratidão? Tenho muita gratidão pelos meus patrocinadores, meu. Por favor. E num podcast de publicidade, a gente tem que fazer o quê? Fazer propaganda também, né? E você, Vicente, você já abriu fazendo uma propaganda que eu falo agora, que é falar da Content Club. Por favor, coloca a marca da Content aqui na tela. Cara, Vicente, a Content, ela nasce como uma agência de marketing de influência e evolui para algo muito mais impactante, né? Acho que impactante é uma palavra que cabe muito bem. Vocês se sentiram impactados quando chegaram aqui, né? Super. Né? E não só com a estrutura, mas com o time, né? Então, a Content, ela segue avançando fortemente no universo de marketing de influência. Você que é de comunicação sabe a importância de você trabalhar aí com os influenciadores, mas que você tenha uma empresa que te assessore profissionalmente nisso, né? Não é fácil, né? Mas é muito interessante trabalhar com os influenciadores. Então, vale você buscar um especialista e a Content é craque nessa história, né? A Liv Visconde já está há tantos anos nisso, então fale aí com o time da Content e, além do marketing de influência, eles também têm a Content Sports, né? Putz, o esporte, ele tem uma capacidade de conectar as pessoas, né? A gente inevitavelmente vai falar disso também aqui, né, Vicente? Pô, quanto que o esporte mexe o ponteiro, quanto o esporte conecta os corações e também conecta as marcas. Então, eles têm aí a Content Sports, né? Que também, além de produzir conteúdo, gera um direcionamento para atletas virarem criadores de conteúdo, sentarem aqui nessa cadeira. Então, muitos conteúdos relacionados ao esporte acontecem aqui e para seguir aqui Content Studio, né? A gente está falando de ficar impactado é justamente com esse estúdio aqui. A gente está no formato de podcast, mas tem outros formatos possíveis, né? Então o pessoal da produção de conteúdo aí, time de conteúdo da Content é fera. E para terminar aqui, Content Social Hub. Você já tem o seu conteúdo, você quer impulsioná-lo nas redes sociais, fale com o hub de social media deles. A Content Social Hub está aí para distribuir os seus conteúdos da maneira mais eficaz para chegar no seu público certo com o orçamento correto. Tá bom? Então, galera da Content, muito obrigado. E é isso aí. Liguem pro pessoal da Content. Fale com a Liv Visconde e com a turma aí que trabalha com eles. Muito bem, Vicente, tá bom de merchan? Acho que ficou bom e liguem pro Ale, hein? Exatamente, liguem pro Ale. Estrutura maravilhosa. Ale é um cara muito bacana. E agora eu vou fazer um outro merchan aqui é muito bom falar de amigos, né? Você estava falando da Content, agora eu vou falar da Ioros. Conhece a Ioros, Gustavo? Pouquinho só, um pouquinho. E para a Ioros eu vou pedir para vocês colocarem um vídeo aí, né? A gente vai reagir ao vídeo. Cara, o pessoal da Ioros é a turma da tecnologia do 3D, da tecnologia do game, da tecnologia da inteligência artificial, dos sensores de movimento. Então você que tem aquela ideia, né? Seja agência, seja veículo, seja o que for, você que teve aquela grande ideia, fala assim, cara, eu não sei como que eu realizo isso daí, fale com o pessoal da Ioros, né? Vocês veem aí, ó, os 3Ds, né, no universo da mídia out of home, é uma das entregas possíveis deles, né? Eles conseguem fazer games, né, em telas de todos os tamanhos, né? Trabalhar com sensor de movimento, trabalhar, enfim, com gamificação. Então, vale a pena falar com o pessoal da Ioros, que é o Rafa, o grande amigo Rafa, né? Você trabalha muito com o pessoal da Ioros, Gu? Muito, muito. Inclusive, eles estiveram agora no SXSW em Londres. Diz que foi um sucesso, cara. E mais novidades chegando por aí. São do grupo, né? São. E tem mais novidades chegando, novidades bem interessantes. Que legal. Putz, a gente acompanha, inclusive, pelos canais do Amigos lá, né? O stand deles e conteúdos que eles trouxeram de lá. O Rafa, inclusive, tá para vir aqui. O Rafa já tá escalado aqui, né? Para vir contar a sua história de vida. E é muito legal poder contar aí com o apoio da Ioros. Grandes parceiros, eles estão muito com a gente nos encontros regionais. Todo encontro regional eles vão com a gente lá, né? Levam o seu recado ali. E é muito louco. A apresentação deles é sempre muito impactante. Eu já quero o telefone dele. Boa. Estamos ali. Rodrigo tá ali do nosso marketing junto, ó. Boa, fale com o Nota Rafa. aí, Rô. Vambora. Não deixe de trazer, cara. Porque o Rafa tem uma história de vida, cara. Sim. É um negócio fantástico. Que músico. Cara, fantástico. Ele é tudo, velho. É um cara... Não, cara, empreendedor, meu. Posso dar só um spoiler? Claro. Ele torce pra Croácia.
Porra, então já tem que vir só por causa da história. Pô, muito bom, muito bom. Cara, e por falar em história, Vicente, aqui é um espaço onde a gente conta histórias, né? E só que a gente abre as histórias, não com as histórias que a gente conta, mas com uma história que contaram pra gente. Porque, por uma ordem cronológica, né? Você não estava lá por perto e tal. Em algum momento, alguém chega pra você e te conta a história da ocasião, do contexto, né? Que a dona Blanca conhece o seu Vicente. Que história que te contaram, meu amigo? Bom, primeiro que foi um encontro ali também, né? Meio improvável. Minha mãe é chilena, né? Minha família é do Chile. Meu pai é brasileiro, se conheceram aqui. E, enfim, já foi aí... minha mãe vindo do Chile com a família, né? Então já era tudo novo ali para ela, se conheceram. E eu nasci nesse amor aí, também desbravando um país novo, né? E, bom, vivi com meu pai aí até os 11 anos, né? Então foi um casamento que durou aí 10, 11. E que foi muito bom viver naquele seio ali com eles. Meus irmãos também, vindos do Chile e tudo. Meu pai tinha o seu casamento, minha mãe também. E aí a gente acabou ali. Depois, quando eles se separaram, eu segui com a minha mãe, né? Obviamente. E tive muito pouco contato com meu pai. Até hoje tenho muito pouco contato. Mas tenho muito orgulho da origem de ambos, né? Então, minha mãe é enfermeira, meu pai um auxiliar técnico numa empresa, na SKF, né? Antiga, a Dormer, agora de ferramentas. E ali eles seguiram e, para mim, eles me ensinaram o que, para mim, é mais valioso. Se vira, né? É o vai lá, faz, luta, o que é importante para você. E eu sempre nessa cultura, né? Então eu vivi aqui no Brasil no começo da minha infância, vivi um tempo no Chile, depois retornei e sempre fiquei assim entre Chile e Brasil bastante até a minha adolescência. A minha adolescência foi toda aqui, né? Então foi onde eu pude me criar minhas bases, né? E criar aí o que eu queria fazer. E quantos irmãos você tem, Vicente? Eu tenho, cara, o seu Vicente é o senhor Coelho aí, né, cara? Eu tenho 9 ao todo, né? Então eu sou filho único de 9 irmãos, cara. Então, capaz de tu ter algum irmão aí no estúdio. Se tiver, dá um oi aí. Mas é isso, né? Então acho que é uma vida muito... foi muita coisa acontecendo, né? Então sempre essa coisa... É uma família desestruturada e estruturada, né? E é ali que eu fui me criando. Então. Caramba, e entre Brasil e Chile. E, Vicente, e como que era o Vicentinho, meu? Vicente criança e tal? Como que... Você era um cara mais tranquilo, mais arteiro, um cara mais do esporte, da música, da literatura? Eu dei muito trabalho, cara. Eu dei muito trabalho. Minha mãe, putz, desde pequena, assim, minha mãe trabalhava na Brahma, cara. Pra você ter uma ideia, ela me dava as latas de refrigerante, eu já vendia as latas no colégio. Eu fazia uma grana, consegui ir no fliperama depois. Depois eu logo cedo, já dos meus 15 aos 18, eu tive uma empresa de filmar casamento, então me virava mais ou menos ali. Conta que você perdeu um casamento inteiro. Até eu não filmar a noiva entrando. E aí minha carreira acabou ali, porque, cara, toda a reputação, né, do estúdio, cara. Então, perdi justamente aquele momento. Aí dali tive que migrar para o segmento de pintar portas de estabelecimento também. Os desenhos eram bem ruins, mas é o que dava, então dava para me virar. Até eu fazer a escola eu fiz colegial técnico, né? De publicidade e propaganda. Fiz ET? E não, fiz a Embi Morumbi, cara. Ah, que legal. E eu queria ser RTV. É o que eu imaginei que ia dar, né? Daí tentei ser criativo, também não rolou. A pasta durou um ano, assim, cara. Cheguei a trabalhar em criação, num plano de saúde, e depois eu consegui entrar na Cantar Ibope. Foi quando a minha carreira começou e logo enveredei em mídia. Foi quando eu fui trabalhar nas Casas Bahia. Não, Vicente, você vê, é legal a gente trazer essas histórias aqui, porque as pessoas muita gente acaba conhecendo vocês pelas páginas do Meio Mensagem, né? Enfim, pelo um pedaço da trajetória profissional de vocês, que é do grande sucesso pra frente. E, cara, pintou porta, filmou casamento, Não né? Não filmei noiva. Filmou todo mundo casando menos a noiva, né? E poder trazer essas histórias aqui, mas daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre esse início da trajetória profissional, porque agora eu quero trazer aqui pro lado do Gustavo. Gustavo, mesma coisa, né, cara? Uma história que te contaram, né? Você não estava lá, tal. Cara, o momento que o senhor José Carlos conhece a dona Márcia Regina. Cara, como muitos se conhecem, né? Intermédio de primo, intermédio de amigos. E aí o meu pai, a irmã do meu pai namorava o primo da minha mãe.
E aí aquela história de bailinho e tudo mais, se conheceram ali. Onde que era? Onde que é? Meu pai sempre morou na região ali de Interlagos, Cidade Dutra, ali para aqueles lados. E minha mãe morava na Vila Nova Conceição, na época, com meu avô. E aí eles se conheceram numa dessas, cara, de primo, vamos numa festinha. Aí ele tava namorando a irmã do meu pai, e aí minha mãe conheceu meu pai, e ali começaram um negócio e tô aqui eu, né? Mas foi um casamento rápido também. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. Mas uma coisa muito bacana deles, cara, é que eu cresci, mesmo eles separados, eu cresci muito próximo dos dois. E eles se tornaram amigos de verdade mesmo, amigos de coração mesmo, assim, legal. pela vida inteira. Então, o meu pai, desde então, ele ficou solteiro, ficou desquitado, minha mãe também, obviamente. A minha mãe teve um namorado, eu tive um irmão por parte de mãe, mas ela não casou de novo. Minha mãe levantou aquelas bandeiras antigamente de que eu vou ser mãe solteira e tudo mais, e foi, e até hoje ela segura essa bronca aí, mas o pai do meu irmão também é um cara muito bacana, muito presente também, mas ela decidiu por si só tentar seguir a vida solo. E o meu pai, cara, é um cara... Sempre foi um cara mais namorador e tudo mais, mas um negócio legal pra caramba, que os dois se respeitavam muito, cara. Então, infelizmente, não é incomum quando os pais se separam e fica aquele jogo com a criança, né? De, pô, seu pai não presta, sua mãe isso. Especialmente há tempos atrás, muito, né? Era muito comum, né, naquela época. Hoje estamos muito mais... Civilizados. Civilizados e esclarecidos sobre o assunto, né? Mas os dois sempre... Apesar de, em algum momento... Até porque se separaram, né? Ninguém se separa porque tá tudo bem, né? Então eles tinham lá, em algum momento, as diferenças deles e tal, mas eles se acertavam, cara. Eles se resolviam e nunca transferiram pra mim nada disso. Então isso foi muito bacana, porque a gente acabou tendo um vínculo próximo pela vida inteira. Meu pai faleceu há 7 anos, mas até lá, cara, a gente viveu super harmoniosamente, assim, todo mundo. Então é uma história bacana dos dois também, muito, muito legal. E você tem um irmão? Eu tenho um irmão 9 anos mais novo do que eu. Mas e aí é por parte de mãe, né? E o Gustavinho, hein, meu? Como que era o Gustavo criança, cara? Cara, eu só queria saber jogar bola, Marquinho. Só queria, cara. Era aniversário, eu tinha que ganhar bola, tinha que ganhar chuteira, tinha que ganhar material esportivo. E naquela época também, não era como hoje, né, cara? Você tinha uma bola, você tinha um tipo de chuteira, você tinha... Era isso que tinha. Como é aquelas hoje, bolas né? de capotão, né, cara? Que você ia dormir abraçado com a bola, cara. Bola pesada, chovia. Mas a minha... E você jogou futsal, jogou futebol de campo, jogou tudo? Quase foi profissional. Tudo que você pode imaginar com futebol, eu tentei, cara. Futebol de campo, futebol de salão, futebol society, tudo. Então, até os 12, 13 anos, eu não queria saber jogar. Meu pai me deu skate, eu andava de skate sentado igual o carrinho de rolemã. Arrebentava todos os dedos. Não sabia andar de skate, mas nunca tive aptidão pra isso. E no final, largava o skate do lado e ia jogar bola. A única outra coisa que eu aprontava um pouco era com bicicleta, né? Caía, ralava peito, ralava tudo. Mas até os 12, 13 anos eu não queria ouvir outra coisa a não ser jogar futebol. Aí começou a história de videogame, mas eu também não era muito tecnológico pra isso, não. Meu negócio era futebol, bicho. E você jogou na infância por onde? Puta, cara, pensa em Campo de Várzea. Tudo que você pode imaginar na zona sul de São Paulo, eu joguei. Passou por muita peneira. Várias. Aí com 17, quase 18 já, eu fui pro interior de São Paulo, pro União Barbarense, em Santa Bárbara do Oeste. Fiquei 6 meses lá, não deu certo, o time quebrou. Caramba. Acabou com o time da base. E aí começou, cara, uma história... Saiu dessa história... Tô resumindo aqui, porque obviamente... Né, mas aí acabou essa história de moleque e tal, e já ali, já no colegial e tudo, né, cara, indo pra faculdade. E meu pai me chamou e falou, cara, seguinte, você quer namorar, você quer ir na balada, você quer treinar, você quer jogar bola. Cara, não dá. Você tem que escolher o que você quer. Ou você vai jogar bola de verdade, ou você vai trabalhar, vai estudar e vai seguir sua vida. E nessa época, Marquinhos, eu tava lá no União Barbarense e aí aconteceu esse negócio mesmo. O time acabou. Continuou o time profissional, eu tava naquela transição ainda, não tinha virado profissional, mas tava ali nos juniores, jogando Taça São Paulo, essas coisas. Chegou a jogar Taça São Paulo? Joguei. Cara, que legal, meu. E aí, cara, acabou a base, alguns meninos subiram pro profissional e a maioria foi dispensado. Esse time, cara, na época, eu não sei nem como que é hoje, na verdade, mas ele era administrado pelos agricultores locais. Então, tava tendo uma dificuldade ali momentânea também do negócio, safra, né? Sim. Então, o time não tinha investimento. Então, e também era muito diferente, né? E aí,
O meu técnico queria me mandar pro Rio de Janeiro, cara. Pro Botafogo do Rio. E meu pai, cara, jogou muita bola. Meu pai não foi profissional porque meu avô não deixou. Porque na época era profissão de vagabundo. Sim, Eram duas coisas, cara. Ou você era um presidiário ou jogador de futebol. O negócio era assim, era bizarro. E olha o que virou hoje o futebol, né, cara? Um grande negócio, né? Mas o meu pai jogou muita bola. Na minha família toda, Marquinhos, todo mundo joga bola. Caramba. O único que é mais ou menos perna de pau é meu irmão. Pra não dizer 100%. O único que não leva jeito pro futebol. Mas do resto, cara, eu tenho um primo que jogou já muita bola. Meu tio jogou na Alemanha, irmão da minha mãe. Então, a família toda sempre jogou muita bola. Você sabe que o Gustavo foi um dos caras que melhor definiu o meu futebol. Né? Ele falou assim, Marquinhos, você joga na ladeira. Porra, aí... Pra atacar, você corre pra voltar, você volta se arrastando, meu. E aí, cara... Você tenta, pelo menos, Exatamente. Pra atacar é uma ladeira, pra voltar... E aí, Marquinhos, eu tive que tomar decisão ali, cara. Ali foi onde eu tomei a decisão mesmo de que fazer da vida, né? Então não fui pro Rio. Tinha uma namoradinha na época, então não queria ficar longe. Não queria ficar longe de casa, cara. Santa Bárbara do Oeste tá 200 quilômetros de São Paulo, 200 e poucos quilômetros de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, também naquela época, você tinha que pegar um ônibus. Era longe, mas não era... Era um negócio complexo, cara, pra idade, pro acesso que a gente tinha naquela época e tal. Não dá pra pegar ônibus e voltar pra São Paulo a qualquer hora, entendeu? Precisa de dinheiro, inclusive, pra pegar o ônibus. Né? Custo de vida. Então, era uma realidade totalmente diferente. E aí eu falei, não, pai, eu vou trabalhar então. Falei, então tá bom, é contigo, cara. Se fosse você, eu iria pro Rio. Não vou pro Rio, vou ficar em São Paulo e vou trabalhar. E aí comecei a história de profissional. Tem umas passagens engraçadas também. Ô Vicente, agora eu quero trazer aqui pro Vicente novamente. Vicente, aí... Quando que você enfim, vendia lá suas latinhas, fazia o seu negócio, lá tal, começou a empreender. E quando que você começa a buscar um trabalho fixo mesmo, sabe? De você ter uma rotina profissional. A rotina profissional chega para você com qual idade, em que contexto? Já no colegial, né, ali de publicidade, eu já trabalhava, né? Então, trabalhei numa empresa chamada Sansil Planos de Saúde. Entrei lá no call center. Depois tive uma oportunidade, 1 ano, deixar de atender. Aí dali eu ficava na parte de administração do call center e eu consegui essa vaga no marketing desse plano de saúde. Então eu fazia manuais e a comunicação interna. Então era CorelDRAW, Photoshop, ia me virando, né? E ali tentava entrar em agência de qualquer jeito. Eu já sabia que era aquilo, mas é isso. Eu queria ou RTV ou criação. Mas eu já tive a oportunidade de estagiar muito cedo, né? Porque... E qual que eram as suas referências? Quando você vai para publicidade, quem era o publicitário que você via nas manchetes? Eu nunca tive o publicitário, mas sim os trabalhos, né? Então eu gostava muito da questão criativa e eu olhava muito o que é o MAP, porque na nossa época, o MAP era a grande referência de porta de entrada dos estagiários. Eu acho que era a única grande agência que se abria, de fato, aos programas de estágio. Então, o que se falava era isso. Quer dizer, cara, se você conseguiu entrar na UMAP, você tá no negócio, né? E eu ficava nesse meio do caminho ali. Mas, cara, não tinha jeito, cara. Era muito ruim criativo. Assim. Era muito ruim. E não rolou. Tanto é que quando eu tive a oportunidade de ir fazer a primeira entrada de estágio na Cantar Ibope, eu fui não sabendo o que era a Cantar. Eu achei que era uma agência. Eu cheguei com a minha pastinha, falei, mas eu não vou criar? A mulher falou, não, você vai... Mas nada. Você vai criar aqui o controlinho dos números e vai ali. Então... Mas acho que era isso, assim, era o sonho dessa história das agências, né? Acho que tinham 2, 3 ali que despontavam muito mais, DPZ, que você mesmo mencionou, aqui no nosso pré-papo, ao MAP, mas ali eu já tive essa oportunidade desde cedo, né? Cara, que bacana. E quando você dá os primeiros passos, né? Mesmo na faculdade, né? Na faculdade ou nos seus primeiros empregos ali, quem que estava muito próximo a você que hoje a gente consegue identificar no mercado? Cara, assim, eu tive já na universidade ali, em Morumbi, né? Bom, primeiro o colegial técnico, muitos profissionais, tinha o Maneta, que era uma boa referência de RTV da própria Macan. E naquela época, putz, já era legal, eu dizia, caramba, eu quero ser como esse cara, né? Quero estar naquele set de filmagem. Mas na faculdade, foi quando eu entrei na Cantar, a minha professora de mídia era a Fabiana Maia. Fabi Maia! Maravilhosa, assim. Hoje tá lá no grupo Publicista, fazendo um baita trabalho com a Aga. Tenho muito dia a dia com ela hoje. E eu não canso de honrá-la. Ele também dizer, puta, Fabi...
Né? Cara, é muito... Não, sabe que ela esteve aqui. Ela esteve aqui, o episódio foi Hélio e Chico Preto. Então, Putz, que cara. baita episódio, né? Dois queridos. E a Fabi, ela era essa referência de mídia, e quem estudava comigo na minha sala era o Caetano Garcia. Muitos talvez nem lembrem dele no mercado. O Brinco, ele era o único mídia, foi Carilho Pastorelli e o Roger muitos anos, foi mídia da Peugeot muitos anos. E então era ele, aluno comigo, já trabalhando e depois fazendo a faculdade mais tempo, e a Fabi dando aula. Então tinha dois bons duelos em sala. A Vanessa Gama estudou com você também? Não estudou na minha sala, a sala do lado. Aí tinha a Camila, que tá no Google hoje, o Tásio. Foi uma turminha, uma safra legal safra ali. Boa, hein, meu? Safra boa. E a gente trocava muito ali, mas na sala era muito bom, porque o Caetano não concordava com a Fabi e vice-versa, então os paus eram bons. E ali eu me apaixonei por mídia, porque... Pô, vivendo, né? Estando na Cantar, tendo essas referências em sala e na sequência, indo trabalhar nas Casas Bahia, encontrando o Gustavo, pô, então era o que eu precisava para gostar muito do ofício. Caramba. E aí você, rapidamente, né, tem acesso, na ocasião, o maior anunciante do Brasil? Ou que momento da Casa Era o Bahia? maior anunciante, eu acho que no momento de maior transformação. Acho que Casa Bahia não só comprava mais mídia, mas eu acho que ditava muito a forma de fazer no mercado. Projeto especial, formas... Cara, acho que Casa Bahia foi lendário nesse período, hein? Essa época foi uma mudança do conceito de varejo, na verdade. Eu me lembro, Vi, que em 2002, mais ou menos, as pessoas tinham vergonha de andar com a sacolinha da Casas Bahia na rua. Caramba. Você vê como era diferente o negócio, né? A Casas Bahia, eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar, ela tinha um número lá, sei lá, números aproximados hoje, algo em torno de 4 bi de faturamento, e o ponto frio era tipo 8, 10. Como se fosse dinheiro, assim, de hoje, né? Essa era a distância de uma coisa para outra. E depois o negócio se inverteu, mas se inverteu em 2, 3 anos. A Casas Bahia passou a faturar mais de 10 bi e o ponto frio foi encolhendo. Depois se juntaram também e tudo mais, e hoje estão aí, né? O negócio do varejo hoje está muito mais difícil, inclusive. Mas a mega loja, depois não foi só a Super Casa Bahia. Acho que a Casa Bahia foi inovando o negócio do jeito, cara, de várias formas. Mas o varejo ele era tratado de forma diferente, né? O varejo ele tinha, de fato, acho que um protagonismo assim em relação ao consumo, porque hoje, cara, você vê as indústrias já tomando esse protagonismo da linha do varejo. E lógico, né, tem novas formas de você vender, né? Naquela época não tinha. Mas naquela época a Casa Bahia começou a reinventar um monte de coisa do tipo, como é que um varejo popular vai comunicar com o público jovem numa TV fechada ou numa MTV da vida? Projeto MTV. Então era esse tipo, você está se referindo a esse tipo de mudança e que a Casa Bahia começou a implementar. Por exemplo, como é que varejo ia anunciar mídia impressa, tendo que trocar oferta todo dia? A gente fazia isso. E já tinha uma preocupação com a automação naquela época. O que se fala de retail media hoje, galera, desculpa, vai Super estudar o Casas Casa Bahia Bahia. fez de 2001 a 2006, pelo amor de Deus. Tá tudo ali, né? A Bíblia tá ali, né? O lugar para... Porque é o jeito de incorporar a indústria, o jeito de fazer entretenimento com as marcas embarcadas, o que se produzia em escala já... São Caetano entrou no mapa, acho que é ali. Pelo time... E um detalhe, né? No espírito de reconhecer, a gente teve o prazer de trabalhar com o Alan Barros, né, cara? Que é um cara, uma cabeça do varejo, assim, cara. Óbvio, tem muita gente boa, mas eu não tive o prazer de trabalhar. Então eu não posso dizer com tanta profundidade assim. O Alan é um gênio, cara. Ele é um gênio porque ele domina esse assunto como poucos, assim, na minha visão. Então, e se a gente está aqui hoje também conversando sobre isso tudo, cara, acho que o Alan tem um papel super importante, cara, porque ele realmente ele deu espaço pra gente. A gente aprendeu muita coisa, acho que foi uma troca muito bacana. E no final a gente acabou tendo uma história muito bacana também, nós todos aqui. Aliás, mais um recado para a audiência. Ó. Alan Barros e Toninho também estiveram aqui contando suas histórias, né? História do varejo também. Toninho é um cara fera nesse de varejo momento, também. 50 anos de Alan, assim, aniversário dele. Parabéns aí, Alan. Na semana com baita livro, que acabou de lançar. Pô, inovador também, o livro que não vence. Sim. Acho que o livro vai continuar sendo atualizado. Né? O Alan é uma escola, cara. O Alan é uma escola. E, cara, eu estava no start do Acelera aí com ele. Pô. Cara, é muito... Ele tá sempre com um pensamento alguns degraus na frente ali, cara. Você acha que você já viu de tudo, ele tira alguma cartola. Ele faz alguma coisa diferente, cara. Impressionante. Pô, e aí, Vicente, você
acaba, acho que na Casa Bahia, de fato, acessando uma galerona aí de mercado, né? Que Cara, o Muca, acho que tava com vocês também. Muca, não, e assim, não, e isso por falar, a turminha ali na época, assim, pessoas que, cara, vale honrar. Gadinho. Fabinho, Karen, né? Então toda a turma, o Mofa, né? O Mofa tava lá naquela época, o Juliano, né? O Perna. Então, cara, a Carol Sanino, teve então, assim, cara, a turma toda era uma turma muito unida. A gente era Young, né? E tinha um time das Casas A própria Bahia. Cris, né, cara? A A Cris foi a pessoa Lozano. quem levou o Vicente do Ibope pra lá. Cris me contratou. Foi ela. Cris Lozano. Então, era um time. E eu comecei pela pesquisa de mídia. O que pra mim, cara, era eu, a Cris e a Carol. No começo ali, a Cris deu essa oportunidade. O Gustavo, ele era o nosso diretor de mídia. E aí, trabalhava todo mundo ali integrado. Baia dividida, tinha um time de produção, toda a RTV, todo mundo ali. Mas, cara, aquele elenco em Casas Bahia, a gente trabalhava dentro do cliente, né? Quer dizer, trabalhava junto com a house do cliente que tava lá. Então, o formato já era bem diferente. A gente brincava que a gente não era Young, assim, né? Tinha Young A e B. Não, tinha, né? Tinha uma distância, assim, cara. Era o pessoal da Marginal e o pessoal de São Caetano. E o que nos unia era o Bola. Era o Bola. Que era Marcelo um Bola. querido, Bola. cara, querido. Não é à toa, né? Bola foi o primeiro vencedor do Prêmio Amigos do Mercado. Então, cara, e justo. E posso te falar, tem que ser o prêmio honorário. Porque, assim, esse cara, acho que esse é um dos que brigam muito pelo mercado, sempre buscou juntar todo mundo. Acho que é um dos poucos que no grupo de mídia fazia essa intersecção, fora os pau no futebol, né? Porque não tinha Young A e B no futebol. Bola, não. No Medias Cup e o pau comia ali, né? Muito bom. Ô, Gustavo, eu quero trazer para o seu lado aqui. E como que foi o seu começo? Né? Beleza, aí, cara, não foi pro Botafogo, decidiu trabalhar. Como que a publicidade chegou na sua vida e quem eram suas referências? Ô, bicho, não sou exemplo, tá? Não me leve como exemplo, porque isso não acontece. Uma vez a cada 1000 anos. Cara, eu caí totalmente de paraquedas na publicidade. Não fazia a menor ideia do que era publicidade. Eu sempre gostei muito de número, cara. Matemática sempre foi uma matéria que eu sempre gostei. E aí, tanto meu pai quanto a minha madrinha, na época, os dois eram contadores. Então, tava tudo direcionado para eu ser um contador, cara. Eu tava fazendo colegial técnico em contabilidade e tudo mais. E aí, bicho, veio a história de você precisar trabalhar, né? Então, eu não sabia nem o que era uma agência de publicidade. Era um assunto muito distante. Porém, eu tinha muitos vizinhos que trabalhavam no meio. O Paulo Siqueira é um deles. O Paulinho que está lá com vocês hoje é um deles. Paulete. O Wellington. O Eto, meu, era... Tinha uma... Puta, cara. Porra, teve muita gente que já se foi, inclusive, cara. É uma pena. Mas, enfim. Aí, cara, numa dessas conversas, teve uma passagem rápida que eu tava ali com os 18 anos, você não conseguia emprego, cara, porque é época de alistamento militar. E aí fui fazer um bico para um amigo do meu pai, que ele tinha acabado de abrir uma empresa que ele importava periféricos de computador. Então o que eu tinha que fazer na empresa? Eu tinha que entrar no caminhão, ia de ajudante, né, no caminhão, ia para o aeroporto de Guarulhos para desembaraçar a carga. Então eu ia lá com os documentos todos, entregava para o despachante, sinal verde ou sinal vermelho, o que dava ali a gente resolvia na hora. E esse cara sempre junto, obviamente, o dono da empresa junto, né? Então íamos o motorista do caminhão, eu e o cara que era o dono da empresa. Aí beleza, liberava a carga, tinha que pegar a carga, colocar dentro do caminhão, levar pro escritório, fazer controle de estoque. Tudo. Cara, eu comecei a mexer com esse negócio, mas mais ligado à história da contabilidade até. Só que era um moleque, né, cara? Então, pra mim, qualquer coisa tava valendo. E aí ali tinha um cara que montava as máquinas, montava os computadores. E ele começou a me dar uns toques e tal. E eu comecei a estudar o Office com ele dentro do escritório. Olha aí. Então eu comecei a ter acesso a PowerPoint, a Excel, a Word e tudo mais. E aí coincidiu, cara, que numa dessas conversas da rua ali, o Wellington trabalhava na Fischer e ele falou assim, cara, você sabe mexer nesse negócio de PowerPoint aí? Eu falei, sei. Ele falou, cara, a gente tá precisando de uma pessoa lá na agência para fazer algumas apresentações e tal e tal e tal. Posso te indicar? Eu falei, pode. Aí fui fazer uma entrevista, a Francisca. Olha, Francisca. E aí era pro check-in. Porque a Ambev, na época, a Brahma, não era nem Ambev, eu acho ainda, era Brahma só. Tinha lá um pacote de futebol gigantesco e tal, e tinha que fazer umas apresentações. Tal, o negócio estava evoluindo, né? Tecnologia e tal. E aí fui, cara. Passei na entrevista e eu me lembro assim, ganhava R$700, ela me ofereceu 3 mil.
Porra. Ela falou, mas só posso te oferecer Que 3 rico. mil. Eu falei, mas onde que eu assino esse negócio Que aqui? rico. Eu saio daqui e Pizza com já borda comecei a semana pensar. toda, cara. Vou comprar uma casa, vou comprar um carro. Porra. E aí começou assim, Marquinhos. E, cara, assim, foram... Sei lá, acho que o primeiro ano, cara, foi um negócio horroroso, cara. Porque essa mulher falava comigo, eu não entendia absolutamente nada que ela falava. Pra você ter uma Porque a ideia... publicidade tem a sua linguagem, Não, né? mas linguagem não, pô. Tem um dicionário, né? Teve mais uma você, porque é o outdoor. Eu falei, o quê? Alguém. O outdoor? O que é outdoor? Ficava pensando comigo. Ela repetiu 3 vezes. Porque o outdoor, porque o outdoor... Eu falei, desculpa, o que é outdoor? Ela falou, meu Deus Erramos. do céu. Onde eu tava com a cabeça? O que eu faço com você? Eu falei, não, me dá mais uma chance. Mas enfim, cara, e como eu gostava muito de matemática, então o negócio do checking, de uma certa forma, ele também tá ligado, porque é um processo de checagem. Então, você pegava PI, pegava comprovante de exibição, faturamento, juntava tudo dentro de um balaio, ele tinha que arredondar essa bola toda. E aí, cara, passou de ser só uma tarefa de apresentações que precisava fazer mesmo, para ser de verdade um check-in. Então, esse primeiro ano foi meio quase que eu abandonei, assim. Só que aí, cara, eu comecei a ver que a mídia era um negócio muito bacana. E qual que é o desejo de qualquer pessoa que está no back-office hoje? Se tem interação com a mídia, a primeira coisa que o cara queria fazer naquela época era virar mídia. E aí não deu certo. Na ficha, não deu certo eu virar mídia. E eu recebi uma proposta de ir para Léo Burnet para trabalhar no checking, só que num formato diferente. Lá o checking, ele era dentro do grupo de mídia. Eram células de clientes. Então lá o checking, a mídia, o atendimento, ficava todo mundo junto numa mesma célula, inclusive fisicamente. E aí, cara, eu escutava todo mundo falar sobre tudo o dia inteiro. E eu ali na minha, fazendo o meu checkingzinho ali, bonitinho e tal e tal. Até que um dia... Vamos lá de novo para um outro destaque, Claudinho Barres. Claudinho Barres. Quem me contratou na Léo Burnet foi a Ivone Moraes. Que a Ivone é uma lenda. Aí demorou tipo um mês essa transição entre se desconectar de um lugar e para outro, tal, um mês mais ou menos. Quando eu cheguei, a primeira coisa que ela me falou, Gu, foi muito bacana ter te trazido para cá, então, mas eu tô de saída. Eu falei, hã? Cara, travei, né? Falei, meu, ferrei, perdi o emprego, eu tava lá empregado, agora eu vim pra cá, minha chefe tá indo embora, ferrou. Ele falou, mas fica tranquilo, quem vai cuidar de você é o Claudinho. Nunca. Hã? Isso é raro na publicidade, nunca. Quase não, né? Naquela época ainda. Ela falou assim, fica tranquilo, quem vai cuidar de você é o Claudinho Barres. Só que o Claudinho tinha uma fama na agência, cara, que ele era um demônio. Aí falei, bom, legal, você tá indo embora, eu vou trabalhar com o tal do Cláudio Barres. Lascou, cara. Aí Claudinho, cara, vai daqui, vai de lá. E aí tinha aquelas dinâmicas. Ele perguntava um negócio, se eu tava ali na ponta da língua, eu respondia. Respondia antes de qualquer outro, inclusive, ali. Mas era meio que natural. Até que um dia ele me chamou a atenção, cara. Ele falou assim, pô, mas você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro. Eu falei, cara, eu até posso fazer. Se você me ensinar, se tiver alguém que me ensine a fazer. Ele falou, como assim? Isso aí é coisa de planejamento, você tem que saber. Eu falei, não, cara, eu trabalho no checking, eu não sou mídia. Como você não é mídia? Você não era, agora você é, acabou de ser promovido, não sei o que. Foi assim, cara. Foi assim. E aí começou essa história bacana. E aí ali foi, acho que foi, o Claudinho foi o cara, junto com a Ivone, obviamente, foram as duas pessoas que me deram a primeira grande oportunidade. Porque na Fischer eu tentei, lá não tive. E eu brinco até hoje com o Cláudio Venâncio sobre isso. Olha a oportunidade de você perder o Venâncio. Sempre que eu pude encontrar com ele, e tem uma passagem legal na fala. Mais pra frente aqui eu vou contar. Nós viramos Fischer, lembra? Pois é, nessa transição. Cara... E aí, cara, e aí deslanchou. E aí começou, cara. Aí quando eu fui pra Léo Burnet, já fui atendendo Fiat e até hoje, né? É um cliente muito legal de trabalhar. Porque também, cara, é um cliente que gosta de coisas diferentes, muito ousado na comunicação. Então, ali eu aprendi muita coisa também. Tinha o Murilo como cliente, puta cara, a gente é amigo até hoje, inclusive, também. Outro grande professor, nato, né? Hoje ele dá aula mesmo. Mas foi assim que começou. E aí deslanchou, cara. E aí o negócio foi acontecendo, eu fiquei na Léo Burnet, fui pra Yang. O Cláudio saiu da Léo Burnet, virou vice-presidente de mídia na Yang. Só que aí ele falou, cara, vem pra cá, você vai atender Kaiser. Na época, a conta da Kaiser, tinha um baixinho da Kaiser, lembra? Sim, sim. Era legal pra caramba também e tal. Ele falou, você vai vir aqui atender Kaiser e tal. Aí pedi demissão na Ficha, na Léo Burnet, fui pra lá. Chegou, no primeiro dia ele falou, fica aqui na minha sala que a gente já conversa. Eu falei, mas vou ficar fazendo o que aqui, Claudinho? Não, fica aí.
E eu olhava aquele movimentação da agência, cara, e todo mundo passava na sala dele, uma sala de vidro, assim, me olhava, ninguém entendia nada. O que esse cara tá fazendo lá dentro? Ele não sai lá de dentro, cara. Tá aqui, começou a trabalhar hoje, mas ele não sai de lá de dentro. Eu fiquei lá o dia inteiro, Marquinhos. No final do dia ele vira pra mim e fala assim, então, aquele negócio de Kaiser, esquece, não vai rolar mais não. Você vai atender Casas Bahia. E aí volta aquilo que eu tava falando. Porque tinha um puta preconceito, cara. Ninguém queria atender conta de varejo. Ninguém. Aí eu falei, puta, sério, Claudinho? Não brinca, cara. Ele falou, não, mas isso é um projeto bacana, você vai ver só. E no começo, nós ficávamos lá na Yang mesmo. Era na Berrine na época, era Bates Brasil chamado. Bates Na Brasil, Bates. quando começou. Então a gente ficava na Berrine e toda a estrutura mesmo, uma estrutura gigantesca já da Bates dentro da Casas Bahia lá em São Caetano. Mas a mídia até então não. A mídia era aqui na Berrine. Mas durou 6 meses, cara. 6 meses, já foi todo mundo pra lá. E aí essa história maravilhosa daí pra frente. Faz diferença, sabe? Sim, numa estrutura daquela lá. Agora, olha, Pulsada. por isso que eu falei que eu não sou referência, cara. Eu não me formei. Então eu não fiz faculdade nem de publicidade, nem de propaganda. Caramba. O que me ensinou foi a vida. E eu digo que a minha maior faculdade foi a Casas Bahia. Porque ali, de fato, a gente começou a ter não só um negócio sobre mídia. Não era uma visão sobre mídia, era uma visão de negócio, de fato. Como que as coisas se encaixam, onde começam, onde terminam. E tem um ponto que eu acho que nessa época ali, vendo ele trabalhar e tudo, cara, acho que foi, se o Out of Home é o que é hoje também, tem muito dentro dele. Porra. Porque eu lembro que era já o Gustavão e o Guerreiro, e você era o primeiro que mandava levantar ponto, mandava mapear a cidade. Então tinha um olhar diferente e um cuidado com relação ao meio. E o Guerreiro naquela época tentando fazer Tecmídia. lá atrás. E o Guerreiro, na verdade, assim, cara, nessa época já começou um flerte meio do Guerreiro ali. Porque a gente fez um negócio pra Casa Bahia, você vai lembrar, Vicente, que a gente tinha. Era mídia estática. A Out of Home não tinha mídia digital, cara. Sim. Era tudo estático. E a gente tinha algumas empenas aqui em São Paulo que a gente trocava 2/3 da arte, a gente trocava por semana. Então era uma lona. Ela ficava fixa 1/3 e 2/3 a gente trocava toda semana. Era uma operação de guerra. Mas a gente conseguiu fazer esse negócio, cara. E na época que a gente fala aqui de retail media, que o Vicente estava falando, já era mídia cooperada. Então isso só era viável por conta da parceria que tinha com a indústria. Então já era retail media naquela época, obviamente. E tinha os manuais do que vender em combo, os caras. Então, assim, então, uma baita de uma escola mesmo. E aí, eu acho que ali foi a grande virada com relação a você ter uma visão mais ampla sobre negócio, de fato. Ali foi uma grande escola mesmo. Cara, e vocês ambos chegaram a gestão muito jovens, né? Vicente, trazendo agora um pouquinho mais para o seu lado, começa ali a dar os primeiros passos na Casa Bahia, dentro de uma grande estrutura e tal. E quando é que chega o seu primeiro papel de gestão? cara, acho que o meu primeiro papel de gestão, bom, ali na Yang eu já era coordenador, então já tinha uma equipe embaixo, assim, assistentes, enfim, trabalhei com a Carol, mas tudo muito jovem, assim, meio que aprendendo, e o nosso espelho sempre foi o Gustavo ali, a gente conduzindo. Quando a gente saiu das Casas Bahia e formou a Fala, ali acho que foi o primeiro grande trabalho de gestão que eu tive. E também tudo meio que na raça, aprendendo. Então, o Gustavo, nós saímos em 11 pessoas para abrir a Fala, né? Do lado da Léo, inclusive, na rua, na breja lá. Inclusive, a gente começou na Tabapuã, lembra? Um escritóriozinho, uma célula. Nada, cada um levando o computador que tinha de casa, a gente se apertava em 2 salas, Etna, Copenhagen, Itatiaia. Nunca esqueça, a viagem para Ubá, me mandaram na porra do carro. Pra chegar em Ubá, cara. Porque é metade da viagem de avião, mas qualquer lugar que você chegue, pra chegar em Ubá, é longe. É carro. Aí não descia em Juiz de Fora, voltei lá pra BH e fui mais 9 horas, né? E aí ia lá pra uma palestra de 40 minutos pra voltar. Mas aí fomos, foi incrível. E o time da Cozinha Itatiaia é maravilhoso. Eu tinha 4 clientes e Etna. Era Etna, Vivara, Copenhagen, Cozinhas Itatiaia, e ali a gente foi começando, cara. Então, pô, uma baita escola. Mas ali foi meu primeiro trabalho de gestão já. Trabalhava com o Gu diretamente, eu era o gerente de mídia, então tinha um time para trabalhar, e ali a gente tocava tudo que dava, né? E também, começo de empreendedorismo de uma startup. A agência estava começando... E na época, acho que foi a agência que mais ganhou clientes no ano. Foi, cara... Primeira agência focada em varejo. Tamanho orgulho que a gente tinha em fazer varejo. E era varejo de todo gênero. Varejo de luxo, varejo popular. Chegou a ter 30 clientes, cara. Era, assim, varejo.
pessoal meio que varejo. Não, varejo. E varejo estratégico, carreira, teve óticas, chegou a trabalhar com o pessoal... Grupo mexicano. Mexicano, Azteca, Elétrica. Nossa, cara, foi divertidíssimo. Mas ali foi meu começo em gestão. Então... Caramba, meu. E gestão numa empresa, como você disse, né? Numa startup, numa agência nascendo, mas num formato completamente diferente do que você tinha. E num lugar que não tinha onde a gente se formar. Na verdade, você tinha um grupo de mídia como uma grande referência para saber mais. A mídia sempre foi um pouco marginalizada, assim. Eu acho que a área de mídia sempre foi meio, os caras da mídia ali. E eu acho que o grupo de mídia ele fez muito esse trabalho de meio que unificar. Você tinha já os grupos de atendimento, de planejamento, mas não tinha na época um lugar que você falasse assim, eu vou lá e vou discutir o mercado. Não tinha. Eu acho que muitos mídias, assim, como nós assim, que trabalhávamos, se formou, o que sabia era porque lia ou porque estava no grupo de mídia ali tentando pescar alguma coisa. E aí, pouco tempo depois, você chega à posição número 1 dentro de uma mídia, né? Que foi na Fischer Fala? Cara, assim, nós ficamos 3 anos no projeto Fala, agência Fala. Ali, para mim, foi uma baita escola. Aí, de novo, o Gustavo dando muita liberdade. A gente chegou a ter Fala Minas, Fala Salvador. O Kiko e o Cris, todo o time, né? Os irmãos... o Léo e o Kiko Siqueiras lá, os irmãos Siqueiras lá em Minas. Então eu ia muito para essas regionais. Então o Gustavo me dava oportunidade, eu ia. Então eu vivia muito desse mercado regional. Tinha o Badaró, que era Bahia, então também tinha lá os clientes. Então essa coisa meio do vai lá, improvisa e tenta fechar alguma coisa. Dali, depois de 3 anos, a gente vendeu para o grupo Havas. E não rolou a Havas. Acho que chegou ali, enfim. Deu trave. Fizeram a venda, chegou até unificar as marcas, mas depois não passou em contrato. Nesse período eu saí, então eu fui com a Havas e eu ainda fiquei 1 ano e pouco nessa de grupo Havas. Então eu fiquei na Media Contacts, eu fui trabalhar no outro lado do balcão, fui trabalhar com digital na Media Contacts. Caramba. E eles me mandaram para a Argentina para aprender as ferramentas de ROI deles, que era Decision Support System. Meu chefe na ocasião era o André Zimmermann e o Ricardo Reis, que hoje são amigos. Cheguei a ter com eles uma parceria dentro da Liular. Eles foram mesa de performance para a gente um bom tempo. Cheguei a operar com eles. A gente chegou a estruturar, Ampliva dentro da Liular. E eu fui trabalhar lá. E fiquei nessa entre os cursos de Buenos Aires e depois a Z+, ainda mais um tempo, até quando eu voltei para liquidar, porque nós éramos ali um contrato meio diferente que o Alan criou para gente. E a gente foi trabalhar na Fischer Fala. Então eu fiquei ainda um hiato fora, né? Eu saí da banda um tempo ali, e depois eu voltei quando era Fischer Fala. E já num período diferente, porque o Alan é aquela cabeça que você conhece e o Eduardo Fischer com a cabeça estruturada de um publicitário criativo. Pois é, porque quando a gente olha a cena dos publicitários, né, praticamente todos eram semelhantes, né, com suas genialidades, e o Alan era um bicho completamente diferente. Cara, é como se eu hoje fosse incorporar uma agência de retail media. Vamos falar dos dias atuais, assim. Você tem que... São 2 culturas muito distintas, né? Meio que ali se unindo. E era isso na época, que você unia a Fischer com a Fala, era um choque, porque na época era a Fischer extremamente criativa, focada Honda, Fensa, um trabalho extremamente criativo. Tinha Heineken no portfólio e plugar 28 marcas de varejo, varejo raiz, assim, sendo feito do melhor jeito. Ele era um cara diferente, cara. Por isso que eu falo, ele sempre pensou em negócio. Enquanto muitas agências, obviamente, faziam campanhas inesquecíveis. Inesquecível, no número 1, não sei o que lá. E tinha, de fato, a história do glamour das marcas, de ganhar prêmios, Cannes. Imagina. Né? Mas o Alan era um cara focado no negócio, cara. Ele não estava muito preocupado com prêmio nenhum. Nós passamos 3 anos sem falar de prêmio. O prêmio dele era o cliente ligar dizendo, porra, esse final de semana vendi mais do que eu imaginava. Esse era o grande prêmio dele. Por isso que eu digo que essa passagem... Casas Bahia e agora emendando na Fala, mudou completamente o rumo da minha carreira, provavelmente. Porque foi, de fato, muito conhecimento acumulado ali, cara, que nenhuma universidade naquela época, qualquer MBA ia conseguir te trazer. E você sabe que por alguns anos, assim, eu trabalhando, depois eu segui Fischer, dali fui para um outro caminho, que eu segui com o Eduardo depois, eles montaram depois a Pro Brasil, teve algumas variações até chegar na Pulse e até o Acelera aí, né? O Alan sempre no formato.
Mas aquilo me definiu como profissional. Não só na questão da gestão, acho que também com os anos a gente vai aprendendo, né? Com a maturidade, acho que a idade ela é boa por isso. Você vai aprendendo a entender que não é só o trabalho. Tem um contexto, as pessoas. E tem um lance que é assim, fazer o trabalho preocupado com o resultado. Cara, isso... O Alan foi uma universidade. Porque todo mundo trabalhava, às vezes, pela ideia. Eu via isso nos lugares que eu passei e dizia, puta, mas por que você é tão preocupado com o business do cliente? Porque, cara, acho que a isso origem, foi a origem, cara. Putz, você trabalhar num lugar que era agência, mas era um anunciante, isso era diferente. Assim, acho que isso era um diferencial de quem partiu daquele grupo, sabe? Não, e um anunciante que via resultado dia a dia, hora a hora, minuto a Cara, minuto. varejo Cara, não perdoa, cara. No dia seguinte você não lotou uma concessionária, não volta. Fim de semana não volta, né? Você vende tempo e vende resultado. Não, e com aquela simplicidade. Nós tínhamos um cliente, na época da Fala, que era a Carreira. Nossa. O Nessinho, um dia, Nessinho, ele chegou e falou o André, assim, no marketing. eu quero uma campanha que nós vamos vender carro a preço de banana. Tá bom, Nessinho, mas isso não vai ficar muito legal na comunicação. Cara, mais do que isso, eu já comprei um caminhão de banana pra deixar na frente da concessionária. Um olhou pra cara do outro, cara. Falou, cara, alguma coisa boa deve ter nesse negócio. Vamos incorporar esse negócio da banana e vamos tentar tirar o melhor agora com a história da banana. Enfiaram a banana lá. Não, foi um sucesso, cara. Banana. Foi um sucesso. Mas o que acontece com um publicitário mais conservador? Ele falou, cara, mas nem a pau que eu vou... Minha agência vai prestar um serviço para um cliente que quer falar de banana para vender carro. Não, e outra coisa, né? Como é que eu, o criativo, né, vou trabalhar a ideia que não é minha, né? A ideia tem que ser minha, né? E, cara, não. Então não tinha, cara. Não tinha vaidade. Quando e bons criativos passaram com a gente. Sim, sim, vários. Vários. Moia, Prista, teve vários. E vou te dizer, assim... Fazendo varejo e sendo criativo em varejo. Né? Caramba. E eu acho que isso diferenciou muito o Alan, por isso que tinha um choque muito grande. Porque o Alan, ele se tornou um publicitário nato, porque até então ele era um cara comercial na Casa Bahia, e aí ele se transformou num publicitário, mas um publicitário, cara, com uma cabeça totalmente diferente do que o mercado realmente... Não era desta patota. Então, assim... Foi diferente, foi diferente. E aí um grande, né, um assunto que liga vocês dois também é, em algum momento, vocês mudarem o lado da mesa. Né? Acho que começou pelo Gustavo, né? Eu lembro que foi até um movimento incomum, né? Falei assim, cara, puto, o Gustavo virou veículo. Né, cara? E como é que foi essa mudança para você? Cara, meu ciclo acabou na Fala. Era a Fischer Fala na época já. O que aconteceu, cara? A Fala tinha, em um determinado momento, nós participamos da concorrência do Ponto Frio. E a gente ganhou metade da conta do Ponto Frio. Só que era o seguinte, cara, metade da conta do Ponto Frio naquela época, por si só, era maior que a agência, como um todo. E na época, cara, o board do Ponto Frio falou assim, cara, a gente não consegue, vocês vão ter que ser criativos, porque a gente precisa de garantia para vocês trabalharem o nosso negócio, né? A gente é muito... Vocês fizeram um baita trabalho na concorrência, mas a gente precisa de segurança que vocês vão conseguir entregar tudo aquilo que vocês estão dizendo. Então, obviamente que tinha uma engenharia financeira por trás disso tudo e tudo mais. E aí a gente acabou dando o primeiro passo em relação à ficha, que na verdade a gente se associou à Total. Que a Total era a holding, né, do grupo, onde estava a Fischer, era a principal empresa da holding. E aí a gente começou a trabalhar o Ponto Frio. Então, aí, em um determinado momento, o Ponto Frio foi vendido para o Grupo Pão de Açúcar, que logo na sequência comprou a Casas Bahia. Isso tudo foi um período de 2 anos, cara. E aí, quando isso aconteceu, a gente acabou perdendo a conta do Ponto Frio. E quando perdeu a conta do Ponto Frio, nessa transição toda, eu deixei de ser Fala... Né? Eu era o diretor de mídia da Fala e passei a ser o cara da conta do Ponto Frio dentro da estrutura Fischer Fala. Morei no Rio 1 ano e pouco. Ia toda segunda, voltava toda quinta, toda sexta, enfim. O Gini, grande Gini. O Gini dividia, o DM9, na verdade, né? E o Gini era o meu par, né, na DM9. Então ali, cara, era a gente, obviamente, profissionalmente, a gente tinha que ficar toda hora ali numa baita de uma competição. Mas quando caía a caneta, cara, ia eu e ele pro bar, a gente enchia a cara todo dia. Foi uma delícia essa época no Rio de Janeiro. E aí que aconteceu, cara? Quando a gente perdeu a conta do Ponto Frio por conta de alinhamento e tudo mais, aí acabou meu ciclo na agência.
E aí eu falei, cara, com todo esse aprendizado que eu tive, eu acho que eu vou tentar veículo. Só que eu não consegui também. Porque daí, logo que eu saí da agência, eu recebi um convite para trabalhar na Geo Eventos. Na época o Claudinho tava lá? Antes do Claudinho. O Claudinho foi depois. Eu não trabalhei com o Claudinho lá. O Claudinho foi depois. Foi bem no comecinho, cara. A empresa não tinha nem sido lançada ainda. O primeiro evento foi um evento de Fórmula 1 que aconteceu no Jockey. Que a empresa trouxe o Eminem para tocar aqui. Verdade. Caramba. E foi um dos primeiros eventos no Jockey, cara. O Jockey nunca tinha recebido evento desse tamanho. Não tinha um problema de solo lá, enfim. Tinha que bancada caiu um pedaço, né? deu uma balançada da chuva e tal. Mas enfim, longa história curta, eu passei seis meses na Geo. Só que quando eu fui pra Geo, quem tava lá era o Vlamir, cara. O Vlamir foi o cara que me indicou na Geo. O Lino? O Lino. Cara, que legal. Ele foi pra lá pra ser o head comercial. Na época, cara, o presidente da empresa era o Pedro Assunção, que era do Grupo ABC, que foi da DM9 e tudo mais. Então tava tudo se formando ali, cara. Era um gigante, né, cara? A Globo e a RBS, uma fusão da Globo e a RBS com uma empresa de eventos, cara, tinha tudo pra dar muito certo. Só que eu falei pro Vlamir, eu quero ir. Mas eu quero ir pro comercial, cara. Eu não quero. Não, vem pra cá, porque com a sua experiência você vai conseguir colocar todos esses primeiros eventos de pé. E logo que a gente organizar aqui, eu te ajudo. Porque eu vou precisar montar a equipe comercial. Tá bom, enfim, cara, não deu certo. E o Ale, aí acho que foi a terceira vez que o Ale me procurou pra me fazer uma proposta, o Ale Guerreiro. Falou, Gu, agora é a última chance, velho. Agora não tem mais jeito. E já tinha conversado antes, mas não encaixava, cara. Ou era por conta de grana, ou era por conta do projeto. Alguma coisa sempre emperrava. Eu falei, cara, acho que tá na hora mesmo. Já era Eletromídia ou era... Vamos nessa. Não, a Eletromídia existe desde sempre. É que a Eletromídia passou por um momento difícil, que eu cheguei na Eletromídia depois disso, que foi a Lei Cidade Limpa. Então a Eletromídia se reduziu pra cacete, porque tinha painel digital espalhado na cidade inteira aqui. Você só tinha um entorno, né? E você tinha ABC e fora de São Paulo. Pegou esses painéis todos e jogou pro Brasil. Então tinha 5 painéis aqui na Grande São Paulo e o resto foi para outras cidades, na verdade. Outras capitais, inclusive. Então tinha Salvador, tinha Vitória, tinha Belo Horizonte, tinha Recife, tinha... Nossa, ganhou metrô depois. Você foi formando a região. Mas aí, cara, aí que é o ponto. Porque quando eu fui para a Eletromídia, o Guerreiro me chamou para trabalhar uma unidade de negócio que a gente chamava de STP, que era Sistema de Transporte Público. Falou que ganhou SPD, que ganhou antes. CPTM. Eu cheguei lá antes disso. Então, como que era a mídia no metrô aqui em São Paulo? Você comprava a mídia do metrô e revendia. Né? Era uma empresa pública, né? Não tinha concessões. Tinha Metrocom, né? Não estava nessa época ainda, né? Então, a gente concorria com... Tinha mais de 300 empresas cadastradas no metrô para poder fazer esse tipo de operação. Só que a gente decidiu em ter uma unidade só para isso. Então, não é que a gente vendia outdoor, em pena, várias propriedades de oral home. Não. A gente se especializou... Quando a Lê me convidou, foi justamente para se especializar no negócio de trilhos, cara. Animal, né? Então foi metrô, CPTM. E aí, na sequência, veio a história da CPTM, que foi a primeira licitação da CPTM, que era para instalar... O objeto da licitação era instalar os bancos para as pessoas esperarem o trem. E a contrapartida da mídia. Cara, ninguém apareceu no concorrência. Pra você ter uma ideia, ninguém apareceu na concorrência. A gente ganhou sozinho essa concorrência. E aí começou essa história que vocês estão vendo que virou a Eletromídia hoje, uma empresa de 1,5 bi, né, comprada pela Globo. Obviamente que tem uma trajetória muito bacana. Puta, cara, assim, foi muito bacana ter realizado isso tudo. Acho que tem história para... Se a gente blocasse um papo de amigo só para falar disso, cara, tem história, dessa formação. Tem história de sobra aí, mas foi muito bacana, porque a gente vê o que aconteceu com a companhia, uma empresa que era uma empresa de 3 sócios e se tornou o que se tornou, que é hoje, cara. É muito legal você ter participado disso tudo. E o que fica, Marquinhos, são essas histórias, né? Então você começou a falar sobre liderança do Vicente, como é que ele chegou nesse negócio de liderança, né? E hoje, cara, uma coisa que eu sempre... Uma coisa não, que eu sempre não, que eu aprendi ao longo de estar na liderança. Que é... Qual que é o grande objetivo de um líder, cara? O que esse cara tem por trás? O que ele precisa fazer de fato? Nada mais é do que servir, cara. Porque o que você precisa fazer é dar direção para as pessoas. É servir as pessoas. E essas pessoas, elas têm que ter o caminho delas para poder fazer a parte delas também. Se você não tem uma pessoa para direcionar e para te incentivar...
acho que esse é o grande papel do líder, né? Pra te trazer para o eixo, né? Sabe, eu escrevi curiosamente um texto do LinkedIn esse final de semana sobre isso, né? Que a liderança por si só já é sempre um desafio. A liderança comercial tem um detalhezinho a mais, que é o seguinte: você lida com pessoas que estão trabalhando diretamente associadas a um número e uma série de outros indicadores de performance, e que eles trabalham num ambiente onde o imponderável opera de forma muito severa, né? Ora, você tem um profissional que está ali tendo um resultado muito, muito superior e que isso é fruto de uma demanda de mercado, né? E tem um outro momento que, por conta de uma deficiência do mercado, aquele profissional que está fazendo um ótimo trabalho está passando por um problema, está passando por um momento de número ruim. E, cara, é o papel do líder, cara, segurar a onda nesses dois momentos. Cara, é um assunto muito delicado, porque é verdade, né? E não tem jeito, cara, o comercial é medido por número. Sim, você vai ter um número colado você. O primeiro KPI é número, não tem jeito. Você pode ter vários cenários, mas no final do dia, cara, é um número. Então, de novo, aí entra o papel do gestor. Porque, cara, isso impacta na vida pessoal da pessoa. Sim. Isso impacta, às vezes o cara tá enforcado, ele precisa de grana. E o comercial, lógico, tem vários formatos, né? São várias empresas e tem vários formatos, mas em via de regra também, o maior prêmio que você tem em ser comercial é a sua remuneração variável. E aí você tem todas essas questões que você trouxe, que ela é imponderável, que às vezes não é pelo desenvolvimento profissional, capacitação do cara, ou que ele está desenvolvendo um negócio, ele não está desenvolvendo um negócio. Dá azar, cara. E às vezes dá sorte também. Sim. Né? Tem os dois lados. E você olhar pro lado, cara, você saber que você tá trabalhando pra caramba e seu amigo do lado tá trabalhando talvez 1/3 menos que você e tá ganhando mais, isso incomoda muito. Mas esse é um negócio do comercial, cara. Essa é a essência. Se alguém escolheu, se a gente escolheu tá nessa área, tem que saber lidar com isso também. Não tem jeito, cara. Não dá pra fugir disso, cara. Sim, cara, a gente não lida com sangue no trabalho de domingo à noite por conta disso. E, cara, o cara da área da saúde, ele escolheu esse lado aí. Né? A gente trabalha numa outra coisa, só que tem lá suas peculiaridades. Né? E não é à toa, enfim, que a área comercial é tão bem recompensada. Cara, é bem recompensada porque, cara, é difícil, hein? Né? E tem outra coisa, Marquinhos. Todas as pessoas são diferentes uma das outras. E aí tem um ponto que eu sempre falo pro Vicente, sempre falei pro Vicente, porque o Vicente é uma pessoa inteligente acima da média. Ele, bastante acima da média. Pode falar apelido? Não? Você não vai ficar chateado? Por favor. O apelido do Vicente, quando ele começou com a gente na agência, era Jimmy Neutron, cara. De tão inteligente que o menino era. Verdade, cara, verdade. E ele era muito novo para ser tão inteligente. Né? Então tem pessoas que têm realmente esse grau de inteligência muito superior à média. E o Vicente é uma dessas pessoas. Quem conhece o Vicente, quem já interagiu com o Vicente, quem já trabalhou, quem já teve qualquer tipo de questão profissional com o Vicente, percebe isso logo na primeira conversa. Mas isso não é comum. Então o que eu sempre disse para ele foi o seguinte, cara, não exija isso das pessoas. Porque ao contrário, você é diferente. Você nunca vai conseguir que as pessoas sejam iguais a você. Tá bem distante da média. Porque, cara, não dá, senão você vai estar sendo injusto com as pessoas, pelo que você é de diferente. Então, acho que, de novo, falando de liderança, falando de pessoas, né? Acho que a gente precisa ter a clareza daquilo que a gente pode, de fato, transmitir para essas pessoas para que elas também cresçam. Então não dá para o Vicente cobrar de um cara que é o braço direito dele a mesma inteligência que ele tem. Não vai ter, cara. Então ele tem que tirar o melhor desse cara, que não vai ser a inteligência que ele tem, é outra coisa. Não é uma cópia sua. E por isso que eu te falei que eu acho que o tempo ele vai melhorando, sabe? Porque em algum momento é sobre o trabalho. E não é sobre o trabalho. Que é isso que o Gustavo tá falando. Acho que esse entorno. Eu acho que desse período até eu chegar nessa virada de mesa, eu participei e trabalhei com algumas lideranças muito fortes, assim. Porque nesse momento que o Gu fala, pô, perde lá Ponto Frio, sai. Eu ainda vivi uma Fischer Fala fundida, eu tive uma liderança na época, a gente ficou ali meio que remontando a agência, porque virou meio que uma mescla. Então a gente tinha um mesão que era Alain, era Mário D'Andrea, Eduardo Fischer, Fadiga, Pedro Porto, aí teve uma dupla criativa, então quer dizer, cara... a gente pegou uma transição que era o que era o melhor dos dois lados para montar. E como é que você responde para um mesão desse que é uma liderança meio mesclada? Meu líder na época era o Adria,
também foi um grande amigo. O Adrian Ferguson, um amigo assim, também em outro momento da minha vida, sabe, é outra pessoa que eu quero honrar porque me ajudou muito, né? Porque a passar por isso e depois, tanto é que depois ele foi para a DM9 e ele me convidou e eu fui para a DM9 com ele e ali ainda fiquei bons anos na DM9 até o fechamento da DM9. O Adrian já tinha saído e eu ainda fiquei, DM9 foi outra escola. Porque... Você pegou uma outra escola? Outra, porque assim, Eduardo Fischer, Alan, Mário D'Andrea, cara, já era uma tripla presidência que já era um negócio... Porra, não era pra beginner ali. Né? A criação era pesada, assim. Pra você ter uma ideia, a gente falou ali no começo de podcast, o Merigo trabalhava na criação, né? Caramba. O Zanin, que, cara, hoje tá no Facebook na gringa. Então, quer dizer, tem uma turma muito legal ali. Quando eu fui na DM9, já era outro bicho, assim, cara. A DM9 era uma coisa assim, cara, nós somos a DM9. Então, era uma outra escola, era um outro jeito de trabalhar. Lá. Nossa, eu liderei a DM9... como vice-presidente de mídia há alguns anos, e com o Nizam também. Eu peguei a volta do Nizam, né? A gente reabria a agência com o Nizam lá, o Paulão e o Alcir, do baita escola. O Paulão é outro cara que, assim, quero muito honrá-lo. Acho que um cara que é um líder ímpar, em mídia, uma unanimidade. Mas eram lideranças muito autorais, muito fortes, assim, né? Sim. E é isso, assim, acho que todo o mercado ele também veio mudando ao longo do tempo. E você saber agora como... entregar isso para as pessoas de um jeito que não só as cobrem, mas construam, acho que essa é o grande lance. E você sabe que eu mudar de lado agora não foi uma coisa meio ensaiada assim, eu falar, puta, eu quero veículo. Cara, eu acho que eu lutei tanto pelo mercado de agência, assim, eu fiquei tanto... agora, com o Márcio Esteves, a gente ficou... o Lara, que é um craque. Márcio Esteves Lara. Jogou com quem, ô Vicente? Todos, cara. Eu só não trabalhei com o Oliveto. Acho que eu só não trabalhei com o Oliveto, mas... Caso Baiala, na época, tinha o seu Samuel, que ele ia nadar. Ele brincava, ele dava o cartão e falava, se o chefe não resolve, liga pro dono. Né? Então, teve aí depois Eduardo Fischer, Fadiga, no meu caso, o Paulão, Alcir, o Nizam, né? O próprio Guga. Então, são lideranças bem autorais aí. E ainda fecha com Lara. Porra. O Lara, Marcinho Esteves. Então, assim, cara, acho que tive a oportunidade de estar em bons líderes autorais ali. Mas eu vou te dizer que, cara, o que mais está me surpreendendo desse lado, no começo eu fiquei igual o cachorro quando cai do caminhão. 3 meses eu falava, caralho, o que eu fiz? Eu não sou desse mundo, cara. Que loucura, eu preciso voltar pra agência e tal. E eu falei, não, cara, deixa eu aplicar a analogia da minha carreira aqui, né? E deixa eu entender. E... putz, foi indo. E eu já me relacionava muito com o SBT, mas encontrei um time maravilhoso, né? Assim, o Kotait é o cara que eu escolhi para estar comigo lá hoje, é o meu diretor comercial. Numa equipe que eu formei ali, a Lu mesmo, maravilhosa, chegando, ainda antes até de ir, a Lu estava na posição e a gente trocava muito. Então, encontrei um time muito querido, um time que jogava junto muito tempo no SBT, mas no momento que a empresa estava mudando, né? Então, assim, cara, ainda peguei... Assim, foi um ano que, assim, eu entrei em março, agosto, o Silvio falece, aí tem a mudança toda, o Fischer ocupando uma posição na holding. Então, assim, a empresa meio que indo no liquidificador ali hoje, né? A Dani liderando diretamente com ela. Então, eu sempre trabalhei em empresa de dono. Então, isso para mim nunca foi novidade. Acho que é bom isso, porque você acaba lidando muito ali com famílias. Mas é engraçado, assim, o mercado ele foi mudando e eu acho que a dinâmica também de como implementar essa liderança também foi. E eu acho que, de certa forma, quem trabalha no mercado também, porque quando a gente começou falando que você não desistiu do mercado, muita gente desistiu. Sim. Eu acho que a gente também, de certa forma, perdeu muita gente boa que estava ali trabalhando na publicidade e foi para veículo porque desistiu da publicidade ou das agências em algum momento. Quando o Gu foi, não tinha isso. Mas o Gu foi para, na minha visão, desbravar algo novo. Depois de um tempo, eu já lembro eu na DM9 vendo muita gente boa indo, fazendo história em veículo, mas porque não acreditava que a agência poderia trazer aquela formação. Você vê Mônica indo para o Google e muita gente indo para os veículos, você dizia, uau, mais um. Eu ainda me segurei muito tempo antes de ir, mas... Não, e vai, né? E depois de ter passado pelos maiores ícones, né, da parte de publicidade, vai trabalhar, né, na família do grande ícone da comunicação. Cara, que peso que é chegar lá, cara. E um lugar que... É engraçado, o SBT, ele tem... Eu brinco que eu sou de Osasco hoje, né, cara? Com muito orgulho. O SBT, ele tem uma aura, cara, lá dentro, assim, é um jeito de fazer muito diferente, assim. Ela é uma TV raiz, assim, o jeito, o amor,
né, pelo que faz. Por exemplo, hoje meus pares, assim, eu tô do lado do Aurim, que é um cara que criou o CDT. Então, o cara sabe cada parede do que foi criado. Então, o Leon praticamente participou de todas as produções. Então, o jeito de construir tudo aquilo foi tudo com muito carinho, mas sempre com uma estrela guia. Silvio mesmo, depois da pandemia, não pisava lá há 2 anos. Mas todo mundo trabalhava como se ele fosse no dia seguinte, né? E no momento que ele se vai e aquilo vira legado, cara, e aí, né? Então, são 6 acionistas, né? Muito bem delineado onde cada uma joga, né? A Dani, a Renata. A Renata lidera hoje o grupo, né? A Dani, a Patrícia no vídeo, né? A Silvia, a Rebeca, todas, né? A Cíntia ajudando muito também na parte não só cultural, mas também no hotel. Então, quando elas se dividem entre um negócio, cara, você olha tudo aquilo e fala, tá, putz, e aí, né? Que vale lembrar, né? Vale lembrar, não é um business de comunicação. Não é um business muito maior. Não é. E todo mundo que tá ali tem uma história. Assim, você senta com o Sr. Carlos Alberto, ele tem uma história. O Celso tem uma história. Então, quer dizer, não dá para dizer que é normal. Assim. Todo mundo tá lá porque foi pelo Silvio de algum jeito. Então, para mim tá sendo uma faculdade, um MBA. Mas eu tô gostando muito, assim, porque, primeiro, a área comercial em si, ela tem todos os desafios do que o Gustavo tá dizendo, e vender televisão hoje em dia não é fácil. E não só televisão, porque a gente não vive só da TV hoje, né? O SBT hoje, a gente é a maior emissora no YouTube, a gente tá em diversos outros players, mas como empacotar tudo isso, né? E aí que eu me achei, porque toda a minha carreira eu sempre fui o cara preocupado em empacotar coisas, assim, prototipar. Então, assim, hoje, somente na minha posição, além de liderar a área comercial, a área de dados, operações, produtizar tudo isso, fazer isso virar, fazer sentido, e contando essa história do que é o SBT, hoje é o meu maior desafio. E tá sendo bem divertido, assim, porque é isso. Todo mundo tá lá para poder fazer um SBT que o Silvio se orgulhe, né? Então, cara, e com um timaço, né? Você conseguiu levar uma galera muito no marketing, fera, né, meu? Quer dizer, pô, tem uma turma chegando. Paulinho Siqueira, um cara que tem que trazer aqui pra ele fazer a dancinha da venda dele aí. Paulinho, Murilo, cara, tem Murilo, cara, o Gianzinho, Santa Maria, tem o Dante, que já é fruto da casa Marcinha Baeza, né, cara, porra. Muitos anos a gente fazia muita coisa com a Baeza. Então, e os times regionais também, cara. Tem um regional, a gente tem 110 afiliadas, né? Então, cara Laranjeira na Bahia, enfim, tem muita gente. E, Gustavo, não sei se você teve a oportunidade, imagino que sim, de ler a entrevista da Dani ao Meio Mensagem, né, cara? E como que ela fala do Vicente, eu falei assim, cara, que animal isso. Eu tava no final de semana lendo, né? Você lembra disso? Tava no final de semana, eu falei, puta, preciso mandar uma mensagem pro Vicente agora, cara. O Vicente, acabei de ler aqui, cara, que legal, meu. Pô, que bacana, a Dani né? é uma entusiasta, cara. A Dani é uma cabeça muito criativa, muito artística. E é um prazer trabalhar com ela porque, assim, diferente, assim, tem muitos que trabalham pelo legado financeiro, cara. Ela trabalha pelo legado criativo, assim, tá? A gente tem uma coisa genuína que, assim, eu quero que a empresa dê certo pro meu pai ter orgulho, mas que eu não apague as origens criativas do que a gente fez. Então, cara, quando você olha pra isso, assim, me dá tesão ao triplo. Você fala assim, cara, não, a gente tem que fazer. Tem que dar certo, porque, assim, é diferente, entendeu? Não é só o transacional. Muito acionista estaria hoje no business, tá, e aí, como é que eu ganho? E não é isso, é assim, cara, será que... Ela faz uma pergunta engraçada, em algum momento a gente tá nos puta-pau, ela fala, o que meu pai faria? Aí é diferente, porque aí me pega, aí é sobre o produto, é sobre o que está sendo feito, o que está sendo construído. Então eu acho que isso é diferente. Eu brinco que hoje, assim, quando eu olho para meus competidores, muitas foram virar uma tech company, outras foram, né, virar um ecossistema mesmo de comunicação. A gente é produtor de patrimônio, né? Quer dizer, Praça é Nossa, o próprio Domingo Legal. Quer dizer, cara, tem uma história que está por trás ali que não pode morrer, cara. Acho que ela tem que expandir. Também não pode morrer só na TV. Acho que tem outro jeito de fazer. E eu acho que via parceria, a história perpetua. Quer dizer, hoje a gente é muito parceiro da Disney, a gente é muito parceiro da Warner, a gente está produzindo. E eu acho que isso é o legal da história. A gente está num ponto do mercado que eu acho que é importante reconhecer quando você não é bom em algo. Sim. Se eu não sou bom em algo, o outro tem que fazer melhor. Você tem que indicar. Record tá fazendo um baita trabalho, a Band tá fazendo um baita trabalho, a Globo. Acho que assim, você tem que falar, cara, não é aqui, é lá. Ou quando não, tá lá, tá no YouTube, tá no outro cara, o trabalho que a Casé tá fazendo. Eu acho que a gente tem que chegar num momento agora que a gente só vai levar o mercado para outro patamar quando você souber reconhecer suas debilidades e souber reconhecer que o outro pode fazer aquilo melhor que você. Não, e vocês têm a marca mais simpática também do setor, a marca, né, mais cara? Querida. Mais querida, né, cara? Porque por acho que todas as grandes marcas que estão ali ao lado, elas têm, cara,
Gente que ama e gente que tem suas grandes ressalvas por motivos mil. A SBT não. Você não tem esse movimento, sabe? Ninguém não gosta do SBT. E o time sempre teve isso. Na nossa época, em Casa Bahia, era o Ricardão que nos atendia, o Jeanzinho, o Paladino, o palmeirense. Então, sempre foi isso. Acho que sempre foi um time muito relacional ali. Eu através do Cotard, que é um cara que tá há muito tempo lá e é um cara que eu quis também não só honrar, mas dar oportunidade para ele, fazer uma liderança que se complete, né? Eu tenho uma visão mais técnica, natural, minha essência numérica, essa questão mais cabeçuda de fazer ali. E através do Cotard a gente constrói também muito essa relação, desse relacionamento, esse lado humano e contar uma história diferente no mercado, né? Porque eu acho que o mercado é isso hoje, né? Então, sim. E aí, quero trazer agora pro lado do Gustavo, que, pô, Gu, você, cara, construiu, cara, teve ali lado a lado com o Guerreiro, construindo uma empresa que lidera o setor e muda o setor, né? E, de repente, entra numa onda roxa aí, cara, que constrói outras... Cara, acertou de novo, Gu. Cara, o que é a ANEEL, meu amigo? O que a ANEEL vem construindo, né? E como que tá sendo esse momento lá, cara? Muito legal, Marquinhos. Da outra vez que eu tive aqui com o Danilo, né? Eu falei sobre isso. Você estava chegando. E nunca é demais falar, cara, assim, de novo. Eletromídia, para mim, foi o período da minha vida profissional e pessoal onde eu tive as minhas principais conquistas. Então, eu sou muito grato, mesmo. Muito grato ao Guerreiro, principalmente. Me deu várias oportunidades. E como tudo na vida, cara, você tem ciclos. Meu ciclo na Eletromídia chegou no final. Acho que é importante você ter a inteligência de reconhecer isso. Sim. Né? A empresa continua lá, ela continua muito bem, ela vai continuar com novas iniciativas, continua crescendo. Deixamos um monte de amigos lá que a gente se fala todos os dias, incansavelmente. Mas tem um outro desafio agora, né? A ANEEL, cara, quando eu comecei a conversar com o Léo, e aí diga-se de passagem também, o Léo também, eu acho que eu sou muito grato porque ele me deu essa oportunidade, né, cara? É difícil para um empresário, diferente do Vicente, que na maioria das empresas que ele trabalhou sempre tratava direto com o dono, ou com algo muito parecido como se fosse um dono. Esses 11 anos de Eletromídia foram tratados com fundo. Foi um pouco período que tinha-se ali os sócios mesmo. Os sócios nunca tiveram distante do negócio, mas você tinha ali um conselho, você tinha um fundo de investimento, foram muitas aquisições, muita gente chegando, muita gente saindo. Então era um contexto diferente. Tinha aquele senso de pertencimento, mas ao mesmo tempo também tinha um cenário um pouco diferente. Quando o Léo me procurou para conversar sobre o projeto da ANEEL, eu falei, caramba, cara, é o dono da empresa, né, cara? Isso aqui é um legado da família para ele, e ele tá vendo um futuro, e ele não vai abrir mão desse futuro, ele quer perpetuar esse negócio. Então, isso me chamou muita atenção na nossa conversa. Pra você ter uma ideia, cara, a gente deve ter tido umas 3 conversas pra gente poder chegar a funilar o papo para falar de uma visão financeira. Tinha tanta coisa para ser conversada antes disso, que eu disse para ele, eu falei, Léo, não se preocupa com essa parte. Essa parte é a última, e posso te garantir uma coisa. Se a gente chegar no consenso de que eu sou a pessoa certa, e na minha cabeça eu imaginar que essa empresa é a empresa certa, o momento certo também para fazer essa transição, a parte financeira vai ser o menor dos problemas, porque você vai fazer um esforço, eu vou fazer um esforço, nós vamos chegar. Não se preocupa com isso. E assim que foi mesmo. Então, agora, muito legal, né, cara? Eu sempre digo nas apresentações, nos roadshows, que a ANEEL, cara, ela é uma empresa que, olha, a gente tá chamando hoje de Out of Home 3.0. Por quê? Porque tinha lá 1.0, era a época da mídia estática, né? Sempre, desde o início. O 2.0 veio a digitalização. E o 3.0 são as experiências, com esse contexto todo junto. Então, hoje o nosso negócio ele foi para um caminho de áreas de espera muito grande, que tem como principal atributo, talvez, ali na conversa da marca com o consumidor, o tempo de espera, a forma diferente de se conversar. Você está dentro de um parque, cara. Não existia isso há poucos anos atrás, não existia essa possibilidade. Os parques eram todos públicos, não tinha concessão de parque. Então o negócio organizou,
E o Léo E foi você, muito e você não inteligente. interrompe a experiência, pelo contrário, você potencializa a experiência de quem está ali. E o que é mais legal, é tudo complementar. Então, quando você olha para a jornada, a gente fala muito em Out of Home em jornada do consumidor, né? Desde a hora que o cara acorda, sai de casa e volta. A Nel, ela tá em momentos dessa jornada que ela não sobrepõe a outros concorrentes ou parceiros nossos, mas ela significa muito para essa jornada. Então, você está dentro de um aeroporto, cara, o tempo que uma pessoa tem que ficar dentro do aeroporto, ela é gigante. E não tem como ela escapar disso. Então, qual que é o nosso grande desafio? Como é que eu coloco essa marca em conversa com esse público de uma maneira natural, de uma maneira bacana, de uma maneira impactante, com tecnologia? Então, esse é o nosso grande desafio hoje. Então, é isso que a gente tem tentado fazer. E o resultado disso tudo, cara, é que há pouco mais de uma semana saiu o resultado aí da maior concorrência do Out of Home no Brasil. E aí a gente também teve a inteligência de se juntar a um outro grande gigante, que é a Hello, e nós ganhamos em consórcio essa concorrência. Então, cara, acho que é mais um... É bom para todo mundo, na verdade, né? Acho que é um bom recado pro mercado anunciante também, porque você tem empresas preparadas para esse tipo de conversa. O Grupo Allos gigante também. Porra, E é um investimento de longo prazo, é um investimento gigante. E a gente... E a Nel, ela nasce com a mídia aeroportuária, né? O pai do Léo, quando começou a empresa, começou com mídia aeroportuária. Então, é muito gráfico. Você imagina, cara, se pra gente, eu cheguei há 2 anos e pouco na Anel, você imagina pro pai do Léo, pro próprio Léo, cara, que tá à frente da empresa há mais de 20 anos, sozinho já, ganhar uma concorrência como essa. Que vem para São Paulo para fazer o negócio acontecer. Não é o significado de ganhar por ganhar, não. É o significado do seguinte, tudo que eu fiz há 50 anos atrás, esse é o resultado. Porque o que a gente fez durante esse tempo todo deu certo. A gente foi reconhecido, nos preparamos para isso e hoje a gente está à frente do maior business de aeroporto no Brasil e talvez um dos maiores do mundo, cara. Então é muito bacana você poder dar sequência nesses trabalhos. Porque assim, no final do dia, Marquinhos, o que você vai contar para as pessoas, cara? São essas realizações. É lógico, todo mundo, ninguém trabalha de graça, né? Todo mundo quer também o seu desenvolvimento pessoal, financeiro, mas é muito bacana sentar numa roda de amigos, num bar, e contar essas coisas, cara. Putz, você dá risada pra caramba, você tem muita troca. Então isso... Você pensa, Gustavo, quando uma pessoa pisa em Viracopos, a primeira experiência dela é ver aquele ativo circular ali. Não, e nem só isso. Hoje você vai numa loja no shopping, você não sabe a Nel tá lá, entendeu? Sim, Você vai numa farmácia... Então acho que tem uma solução ainda do que a gente publicitariamente não vê. Muito do que o Retail Media vai entregar hoje, a experiência visual de uma loja, começa num trabalho que o Chablis fez lá atrás. Então acho que... Pô, e até porque a gente precisa reinventar também, né, cara? Tudo evolui. Então a gente também está evoluindo essa maneira de enxergar as oportunidades de negócio. Então, como o Vicente bem falou, cara, o assunto Retail Media é o assunto do momento. Em que lugar do Retail Media a gente se encaixa? Porque é um assunto muito amplo. E, na verdade, uma das coisas mais relevantes do Retail Media é o dado. E a gente não é proprietário desse dado. Porque nós não somos donos do ponto de venda. Quem tem esse dado é o cara que está transacionando. Exato. Quem está recebendo as pessoas, que está vendendo, que está fazendo a transação. Então a gente precisa entender também qual o nosso papel em relação a isso. Eu acho que a gente tem uma boa via aí de crescimento também, porque os projetos que a gente está fazendo nesse sentido estão dando resultado. Então as marcas estão felizes, os nossos parceiros estão felizes e a gente está abrindo novas portas. Então... E Gustavo, tem um lance também que eu gosto de destacar quando fala da Nel, né? Ela não mediu esforços para trazer um capital intelectual pesadíssimo. Puta, o Cris, o Ricardo, enfim, toda a turma e tal. E sendo que, ao mesmo tempo, tem a turma que estava com o Léo, continua com o Léo de tantos e tantos anos. Quantos colaboradores estão lá, né, há mais de 10 anos? Mas é cultura, cultura de empresa, cara. Isso... Cara, eu tava falando com o Hugo, cara, com o Hugo lá da NeoPX, cara, então, tá desde o começo. Puta, a Babi, o Giba, enfim, e entre tantos outros, né? De novo, a gente volta para o assunto de gestão. Então esse acho que é um bom olhar, inclusive, do Léo, do Cris. O Cris é co-presidente. Ele traz uma outra visão também. Ele é co-gestor. Né? Eu acho que na parte comercial ali eu também estou tentando implementar um pouco dessa cultura.
Então, acho que, de novo, como é que você faz para você conectar um novo profissional que tem uma cabeça já vivida de outras experiências com um cara mais conservador que está lá já há tanto tempo? Como é que você tira o melhor dos dois? Porque esse é o desafio. Mas tá dando certo, cara. Tá dando certo, Não, a gente tá super feliz lá. Você percebeu, cara, é desde as lideranças ao olhar apaixonado do Luquinhas, né? Fazendo 2 anos, dando seus primeiros passos na área comercial. Cara, é muito bacana. E você, enfim, envolvido mais uma vez em um grande movimento, né? De mercado. E quando a gente fala das histórias de vocês, né? Fica aquela história, né? Putz, jogaram com quem, né? Olha o peso dos nomes que a gente colocou aqui nessa conversa. Né? É muito bacana poder trazer contar essa história. E agora, já caminhando aqui pro final da nossa conversa, a gente falou sobre, né, a trajetória de vocês inteira. E agora eu queria um depoimento de vocês sobre olhar para frente, agora não só profissional. Né, acho que a gente tem, além de todos esses nossos desafios corporativos, temos o maior de todos os nossos desafios, que é o da paternidade, enfim, que é o do ser humano que nós somos para a sociedade num geral. Aí queria começar por você, Vicente. O que vem para frente, para onde você está olhando, tanto profissionalmente quanto pessoalmente? Então, Marquinhos, pergunta difícil, porque acho que um dos motivos de eu ter escapado tanto de você para a gente fazer essa gravação é que por muito tempo eu dividi muito a minha vida profissional da minha vida pessoal, né? Eu sou um cara que tem poucos amigos, eu vivo praticamente pro trabalho, assim. E é engraçado porque acho que nessa trajetória toda eu também tive a oportunidade de ter grandes conquistas na minha vida. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei nas Casas Bahia foi quando eu comecei minha vida praticamente, assim. O Alan, o Gustavo foi um cara... Eles me ajudaram. Eu lembro do Alan entrando comigo na fábrica das Casas Bahia, falando, escolhe os móveis da sua casa. E eu escolhi ali os móveis, os monstruários, e eles me deram. Assim, foram os primeiros móveis que eu tive dentro da minha casa, né? Então, morando sozinho, meio que ali desbravando o que ia ser, porque a gente trabalhava em São Caetano, cara. Não é que... Eu morava depois de Interlagos, ali passava a Cidade Dutra, onde o Gu me deixava, e ainda ia até o Grajaú. Então... assim, eu vi na época da Fischer minha filha nascer, eu perdi 5 anos da minha filha porque eu só ficava no trabalho, assim, como pessoa, eu tava 120 quilos, então quer dizer, cara, praticamente quase morri disso, né? Dessa coisa de... Poxa, você teve uma grande transformação. Eu tive que mudar a minha vida, porque senão eu não ia estar aqui para ver, né? E nesse momento da minha vida agora, né? Eu tô com 41, eu tô grávido de novo, cara. Então, assim, eu tô tendo a oportunidade de... Então que a gente traz novidades. Viver tudo de novo, assim, né? E é isso que eu te falei, assim, acho que o tempo ele vai melhorando muito a relação, assim. Eu brinco que se eu tivesse a oportunidade de ter a segunda boa chance com cada uma das pessoas que eu trabalhei, eu teria a oportunidade de sentar com elas e dizer assim, primeiro, me desculpa, né? Se... na trajetória foi mais trabalho do que pessoas, mas eu perdi muita oportunidade, às vezes, de me conectar com mais gente, né, com mais histórias, porque eu sempre me privei muito, né? Eu dizia, puxa, eu não posso estar ali, né? Eu tenho que estar performando um trabalho e tal. E agora eu tô nesse momento onde as coisas são uma coisa só, cara. Assim, a minha vida pessoal, a minha vida de trabalho é uma coisa só. Eu segurei muito tempo essa paternidade, essa maternidade junto com a Mari. E a Fê tá com 12 anos, a gente de novo vai embarcar tudo isso, com a minha filha agora participando de tudo. Então, assim, eu tô no meu melhor momento, onde eu de fato entendo que não dá para dividir as coisas. Eu acho que é isso que eu deixaria, assim, sabe? Eu acho que você vai ser competente, você vai ser... ou não vai ser competente se você for um ou outro. Você vai ser se você for os dois. Eu acho que se você puder imprimir essa relação entre pessoa física e jurídica junto, cara, acho que a vida é muito mais gostosa desse jeito, né? E eu tô ansiosão, cara, assim, né? Minha filha chega em novembro e eu tô muito afim de viver essa fase, assim, cara. Eu tô... A gente tá prontaço, sabe? Assim, pra encarar o que vai ser. Minha vida continua maluca e tá tudo certo, assim. E vai ter que caber cada vez mais tempo pra elas ali. Minha filha vai pro escritório comigo, tá lá no SBT, tá vivendo... E é isso, cara, assim. Acho que a vida é isso, sabe? Assim, não tem roteiro, assim. Acho que tem que ser... E o que eu quero é levar isso pra frente, cara. Assim, onde eu puder sentar com alguém, deixar um pouco do que eu conheço, eu tô fazendo isso, assim, sabe? Trabalho bom, conversas boas, acho que essa é a troca. Caramba! E
E sempre com a mesma companheira ao seu lado, né, Sempre, Vicente? cara, a Mari... A Mari, desde o início, por todas essas histórias que a gente conversou aqui, ela tá desde o início, né, cara? A Mari, a gente fez colegial junto. Né? Lá na escola, lá, a gente estudou junto. Na faculdade, a gente se encontrou. E namora desde lá, noivei, fiz o ritual todinho ali. E a gente tá juntos desde então. E ela sempre comigo. A Mari foi publicitária também. Ficou muito tempo em agência, foi publicis. Em algum momento a gente fez um acordo e aí ela abdicou ali da carreira dela em agência e a gente empreendeu um tempo, né? Então a gente manteve aí as cafeterias, a gente chegou a ter meu plano B, né? Hoje eu só torro café, eu tenho uma torrefação de café no interior de São Paulo. E a gente manteve esse plano B, ela toca isso tudo e eu toco o outro lado e a gente vai indo. As cafeterias, com a pandemia foi bem difícil, mas também essa lição de servir mesa de domingo... Assim, é bem ímpar, assim, né? Você sentar e fritar ovo ali, fazer o café. Eu vivi muito essa rotina ainda por uns 2 anos e falei, puta, cara, então calma, né? Não é meu business. Então saber também a hora de parar é bom, mas sempre ela do meu lado, assim. Então, Mari, se tiver, vai assistir com certeza. Obrigado por estar nessa comigo aí. Tá vendo, Gustavo? É pra isso aqui. Viu só? Vou acompanhar aí. Esse daqui, ó, nem os meus amigos do Meio Mensagem nunca conseguiram arrancar um depoimento tão apaixonado do Vicente, hein? Não, você sabe que, Marcelo, quando eu fui indicado ao Caboré, o Marcelo me ligou e falou, cara, pode falar assim, é muito difícil pegar, assim, porque você não circula, é muito difícil te acessar. E, cara, aproveita essa indicação do Caboré e tal. E pra mim foi bem difícil com a indicação, porque era uma exposição que eu dizia, cara, aquilo... Não é um lugar confortável pra você. Mim, não é, cara. Se você me chamar aqui, eu te falei, nós vamos gravar aqui o papo de mercado, eu vou vir aqui e vai render 1000 histórias do trabalho. Agora, eu vim aqui pra falar de mim, é muito difícil, cara. É muito difícil, ainda mais com um cara que eu respeito muito e dedico muito, que é o Gustavo. Então, assim, cara, é difícil. Pô, mas tá aí, não. E, cara, e a Mari precisava ouvir isso de você num ambiente diferente, né? E a gente agradece muito a confiança, né? de todos que passam por aqui e abrem os seus corações, né? E, Gustavo, você, cara, e você, quando a gente olha pra frente aí, desafios profissionais e principalmente os pessoais, pra onde você tá olhando, meu amigo? Cara, eu acho que, assim, falando de profissional primeiro, eu sempre consegui também, Vicente, dividir bem as histórias, né? Então, eu acho que o que a gente fez até aqui, eu acho que é mais ou menos... Não vou fazer nada diferente daqui pra frente. Aliás, você sendo muito competente em ambas as frentes, né? Porque tem o Gustavo profissional, publicitário, e tem o Gustavo, além do jogador de futebol, tem o Gustavo churrasqueiro. Cara, essa aí é uma lenda que eu só ouço, mas cozinha bem, viu? Não. Cozinha bem. Mas você tem que fazer as coisas com amor, cara. Só isso, não tem segredo. Cara. Ele gosta. Tem que gostar de fazer essas coisas, né? Então, eu acho que a vida ensinou a gente a ser equilibrado, né? Então, é uma fórmula que dá certo, não precisa mexer nela. Eu acho que tem alguns desafios que não existiam antes, né? Eu digo que hoje, nós todos aqui provavelmente, sejamos a primeira geração que a gente tem a responsabilidade de cuidar dos pais e dos filhos. Porque a longevidade está maior, então as pessoas estão demorando mais para morrer. Então, a gente passa por essa questão também. Então, hoje, a gente tem talvez uma responsabilidade maior do que os nossos pais tinham em relação à família. Então, cara, eu acho assim... E, ao mesmo tempo, tá todo mundo se cuidando muito mais, né? A medicina é super avançada, você consegue ter uma previsibilidade das coisas, ou então maneiras de se precaver de algumas coisas, né? Então, acho assim, Marquinhos, a gente tem que ter claramente aquilo que você quer deixar de legado, sempre. Seja para uma conversa de 10 minutos ou seja para uma vida inteira. E eu acho que passa muito pela questão, de novo aqui, eu vou insistir talvez nesse ponto, que é a história de o que você pode deixar para as pessoas. E hoje eu me vejo assim, cara, muito servindo as pessoas. Sempre servindo. Porque acho que é a forma que eu achei de poder dar espaço para todo mundo, de poder ensinar as pessoas, de poder escutar as pessoas. O nosso desafio diário é cada vez mais complexo. O tempo ele é cada vez mais curto para tudo. Então você tem que ter equilíbrio entre as coisas. Tem dias que eu chego em casa e falo, não, vou abrir o computador e vou trabalhar. Eu abro e falo, não vou trabalhar.
Amanhã eu acordo 1 hora mais cedo e eu trabalho amanhã cedo. Deixa eu jantar olhando pro olho da minha filha, olhando pro olho da minha mulher. Né, Rê? Né, Gabi? Deixa eu já mandar logo esse beijo pra vocês, porque senão depois vocês me cobram, né? Mas a gente... são duas pessoas que hoje são fundamentais na minha vida. Tudo, não consigo dar um passo. Esses dias... A gente tem um monte de amigo que tá tendo filho agora. Um monte, a safra. O pessoal mais novo, né? É normal, casa vai ter filho. Então tem um monte de amigo tendo filho. E eu tenho dito muito isso pra eles. Cara, tem uma coisa na vida que nunca mais vai ser igual. O sono. O sono de vocês nunca mais vai ser igual. Pô, mas é ruim? Eu não falei que é ruim. Eu falei que ele não vai ser igual. Ele não vai ser igual. Então, de novo, passa um pouco pelas responsabilidades, né? E a Renata e a Gabi, que é minha filha, são duas pessoas que estão comigo também todos os momentos, cara. Seja de alegria, de tristeza, momentos que você precisa de um pouco mais de atenção e tal. Então, eu tenho uma grande responsabilidade sobre elas também. Então, tudo isso que a gente faz é pensando nessas coisas. Eu gosto muito de receber pessoas, eu gosto muito de ter uma vida social gostosa e tal. Então, eu não tenho mais muitas ambições, Marquinhos, pela frente. Eu acho que, com a idade que eu tenho, acho que tem muita lenha para queimar ainda profissionalmente falando. Né? Então não passa pela cabeça estar cansado ou querer fazer alguma outra coisa da vida. A gente é apaixonado pelo que a gente faz. Acho que esse é um dos grandes segredos pra gente ter sucesso também. É você realmente fazer aquilo que você gosta. Amor. Com o joelho novo agora tá longe. O joelho tá agora. E aí você precisa acordar com vontade, cara. Você precisa acordar com vontade de fazer alguma coisa diferente. Se você perde esse brilho, aí tem alguma coisa errada, é bom você rever. Mas enquanto você tem isso, cara, vida longa pra cacete, entendeu? Então, é isso que eu penso, assim, cara. Acho que o mais importante é você preparar o que tá vindo pela frente, né? É tão gostoso, cara, quando você chega num lugar, a pessoa fala, Gustavo, eu não te vejo faz tanto... Semana passada aconteceu comigo. Trabalhei com uma menina na Léo Burnet, cara. Ela era recepcionista, ela entregava as revistas. Chegava as revistas, ela entregava as revistas na mesa. E hoje ela é uma profissional super qualificada também, trabalha na Hello. Fui fazer uma reunião na Hello, ela escutou minha voz, cara. Ela saiu de dentro de alguma sala e falou, Gustavo, escutei sua voz, eu queria te dar um abraço. Tal. Olha aí. Cara, não tem coisa mais gratificante do que isso, cara. Não tem. Esses dias também, eu não vou nem citar o nome para não, né, para ser um pouco mais discreto, mas eu recebi uma mensagem de uma menina que trabalha comigo. Menina no bom sentido, obviamente, né? Mas é uma moça já, com filho e tudo mais. Uma adulta super responsável. E ela dizendo assim, cara, obrigado pelo seu apoio. Eu nunca tive isso em nenhum lugar que eu trabalhei. Tá vendo? Então é isso que a gente deixa, cara. É pra isso que a gente tá aqui, entendeu? Não, você falou do líder que serve, né? Putz, se o líder, então, o líder ideal, jogasse num time de futebol, que número de camisa ele teria? O 5, né? Deu 5. É o volante. É o cara que distribui tudo, cara. Vocês faz o gol, o cara defende. Segura a onda aqui e serve bem lá. Seria o 5. O volante na definição da palavra. É o volante, cara. É o cara que vai direcionando tudo. É mais ou menos isso. Tem que correr pros outros, cara. Que beleza, hein? Pô, muito bom, muito bom. Cara, mais um presente que eu recebo, né, de ter dois gigantes da publicidade dividindo suas trajetórias e suas vidas aqui, né, deixando esse papo para vocês, meus amigos. Então, gente, muitíssimo obrigado. A gente termina fazendo um brinde aqui, ó. Um brinde. Opa! Pô, muito bom. Ó, e eu convido vocês a assistirem todos os outros episódios que a gente tem, a estarem próximos aí do Amigos do Mercado em todas as iniciativas. E muito obrigado, meus amigos. Agora a gente dá um tchauzinho ali pra câmera para encerrar o nosso episódio. Muito obrigado, gente. Valeu. Obrigado. Até...